Aquele abraço, estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Muito obrigado a você de Ilhéus e Itabuna, as duas maiores cidades, pela grande audiência aí, as cidades pioneiras na TV por assinatura. Muito obrigado, viu? Nós estamos também na rede social. Você que mora em algum local onde não tem TV a cabo, você pode nos assistir pelo YouTube na página TVI Oficial. Lá também tem um chat onde você pode interagir com a gente, com os entrevistados. Participe, vamos fazer juntos esse programa. Estamos também pelo Facebook, na página TVI Play Live, e você lá também pode acompanhar as notícias de outros programas aqui da nossa grade. E você que prefere, tem celular Android, você pode baixar o nosso aplicativo TVI Play Brasil, tá bom? Aí você fica com a TVI on demand para assistir onde e quando você quiser, gratuitamente. E tem um presente para você no nosso site tviplay.com.br. Notícias atualizadas minuto a minuto da sua cidade, da sua região, do nosso estado, do Brasil e do mundo. Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Brasil, né, à sua disposição, gratuito aí para você no nosso aplicativo. Entre lá e veja as principais notícias de hoje. Bem, gente, no programa de hoje, segunda-feira, tem o quadro PQP com a jornalista Maria Antonieta. Bom dia, Toné. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Tem PQP hoje, Toné? Tem. PQP de hoje é uma notícia até muito boa sobre o andamento das investigações são funcionários fantasmas da Prefeitura de Itabuna. Lembrando que essa bomba estourou em agosto, setembro, outubro, novembro. Temos 90 dias, estão apurando e as investigações não pararam não, as investigações estão em andamento. Resta saber qual será o concreto no final, o que será dessas investigações. Relembrando que foram 800 pessoas numa lista, você lembra, Barbosa? Aquela fatídica lista que saiu, até defunto, até gente que mora em Portugal, mora no exterior, na conta da Prefeitura, na folha de pagamento da Prefeitura de Itabuna. Agora, se deixar para mais adiante, isso vai ser ruim e vai impactar o governo, a gestão. Porque aí a gente já sabe que já está na corrida eleitoral, entendeu, Barbosa? Falta pouco tempo. 300 e poucos dias só. E que é em outubro de 2024. Daqui para frente, só porrada. Então a gente vai comentar daqui a pouquinho essa situação, Toné. E o próprio prefeito já entrou na briga aí da campanha antecipada, né? Dos pré-candidatos e já deu entrevista em rádio como pré-candidato e tudo mais. Então tem que acelerar, né? Mas ele quer acelerar, agora ele tem que estar moderado. Agora, lembrando ainda, Barbosa, um fato, que é 1.700.000 era o custo mensal com esses funcionários supostamente fantasma. Não sou eu que digo. Foi parar no Ministério Público. Está lá e o Ministério Público está apurando. Olha, no programa de hoje a gente também vai conversar com a endocrinologista Cris Ferrari. Daqui a pouco ela vai falar aqui no programa. Vamos falar como evitar doenças relacionadas a hormônio e metabolismo também. Marcos Alexandre Rodrigues, engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho, está aqui com a gente. Já vai falar sobre o 4º Simpósio Internacional em Ciências, Inovação e Modelagem em Materiais realizados pelo Procim da UESC. E vamos falar também sobre a questão da doação de sangue, né? Estamos vivendo aí um momento um momento crítico e a gente vai falar sobre esse tema também daqui a pouquinho. Vamos falar sobre notícias nacionais e notícias internacionais. A gente vai falar aí sobre a guerra, vai dar atualizado. Vamos falar também sobre as eleições na Argentina. Ontem tivemos a vitória aí surpreendente, nem tanto, né, porque algumas pesquisas já davam a probabilidade dele ganhar em segundo turno. O Milei, a gente vai falar daqui a pouquinho. Milei. A gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui no programa. Vamos falar daquele caso que aconteceu, né, no Rio de Janeiro. Uma estudante foi ver um show, acabou morrendo e as autoridades estão investigando a causa dessa morte. Sabemos do resultado de diagnóstico médico, né, de que foi uma parada cardiorrespiratória. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E o adiamento do show para hoje, né, seria no sábado, passou para hoje. Muita gente reclamou porque vai ficar de fora, já tinha pago o ingresso e não vai poder permanecer no Rio até hoje à noite para ver o show.
Muito embora no Rio hoje é feriado, né? São Paulo também, Dia da Consciência Dia Negra. da Consciência Negra. A gente quer começar esse programa homenageando aí a todos os pretos e pretas, né? E dizer o seguinte, para a gente todo dia é dia de consciência negra. A gente tem sempre que pensar nisso, refletir um pouco. É claro que a gente tem que fazer uma reparação, né? Que é uma coisa que veio da escravatura, né? Veio um regime horrível, colocaram as pessoas fora da escravidão, mas não deram as ferramentas para elas se recuperarem, para elas criarem estrutura, né? Sequer indenizar essas pessoas, né? Então, realmente a gente tem que fazer uma reparação. Mas tem coisa também que não precisa ser feito nem dito, né? Então a gente vai comentar isso daqui a pouquinho, porque o racismo às vezes acontece dentro da própria, do próprio pessoal, né, preto. Então a gente tem que falar sobre isso aqui também no programa, e hoje, dia da Consciência Negra, a gente tem que fazer uma reflexão mais profunda. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas vamos começar o programa de hoje falando da previsão do tempo para hoje em algumas cidades aqui, né, do sul da Bahia, e também a nossa capital, Salvador. Vamos ver como é que vai ser o tempo hoje. A gente tem imagens aí, daqui a pouquinho vai mostrar do clima-tempo, o mapa aqui do Brasil e da Bahia, né, onde a gente vê que pode ter uma pancada de chuva, inclusive aqui em Itabuna e Ilhéus no dia de hoje. Vamos falar aqui de algumas cidades, começando pelo litoral aqui, né, algumas cidades do litoral. Hoje é segunda-feira, muita gente resolveu até, já que está de férias ou algum outro motivo, não estava trabalhando, né? Aproveitar mais esse calor na beira da praia. Então a gente começa aqui por Canavieiras, que amanheceu com a mínima de 24 graus, a máxima vai chegar a 30 graus daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã. O tempo está um pouco nublado na cidade, mas não há previsão de chuva. Porto Seguro amanheceu também com 23 de mínima, a máxima vai chegar a 31 graus, com sensação de 35, por volta do meio-dia. Nesse momento, lá no centro de Porto Seguro, 30 graus é a temperatura. Itacaré amanheceu com 25 de mínima aí por volta das 4h30 da manhã, mas já chegou a 28 graus agora e vai chegar a 29 graus ao meio-dia, com sensação térmica de 32. Não há previsão de chuva hoje no município de Itacaré. Floresta Azul, aqui bem pertinho da gente, amanheceu com a mínima de 22 até as 5 da manhã. Depois a temperatura subiu, já está nesse momento em 31 graus e no meio-dia vai chegar a 33 graus, com sensação térmica de 35. Floresta Azul, que é bem lá ali de Bicaraí, né? Já Itajuípe, a mínima registrada foi de 23, a máxima vai chegar a 32 graus. Nesse momento, no centro da cidade, 30 graus. Algumas nuvens no céu, né? Tempo parcialmente nublado, mas não há previsão de chuva no decorrer do período. Já Bicaraí, 22 de mínima, 34 de máxima, 31 nesse momento no centro da cidade. Não há também previsão de chuvas. Buerarema, 22 de mínima, 32 a máxima, hein? Meio-dia vai esquentar um pouquinho com sensação de 35. Nesse momento, no centro da cidade, 30 graus. Um abraço aí ao pessoal de Buerarema, né, que assiste a gente aí pelo YouTube. Ilhéus, 24 foi a mínima até às 6 horas da manhã. Agora, nesse momento ali na Soares Lopes, 29 graus. A máxima vai chegar a 31 graus ao meio-dia, com sensação térmica de 32. Já Itabuna amanheceu com 23 de mínima, a máxima vai chegar a 32 graus, com sensação de 35 ao meio-dia. Agora, aqui no Alto da Comunicação, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus, os termômetros marcando 30 graus. Está um pouco nublado, algumas nuvens no céu, e deve ter aí no decorrer do período uma pancadinha de chuva em alguma região da cidade, né? Segundo aqui a meteorologia. Vitória da Conquista amanheceu com 18 de mínima, a máxima vai chegar a 31 graus, muito abafado o clima em Conquista, né? E nesse momento na Olívia Flores, 27 graus. A temperatura de momento. Um abraço aí, pessoal de Conquista. Gustavo Magalhães, né? Nunca mais participou aí do nosso programa. Olha, Salvador, nossa capital, amanheceu bem ensolarado, né? Mínima de 24, a máxima vai chegar a 30 graus, com sensação de 32. E nesse momento, na orla ali de Salvador, os termômetros marcando 29 graus. Céu de Brigadeiro, não há previsão de chuva no decorrer do período. Essa é a previsão do tempo para hoje aqui na Bahia. A gente ia mostrar o mapa aí, mas não deu, né, Cássio? Depois a gente mostra. Tá aí o mapa aí, você vê que tá vindo ali do mar, uma corrente, né, trazendo algumas nuvens, e essas nuvens que deixam aqui a costa brasileira, da Bahia principalmente, um pouco nublada.
Então tá aí a previsão do tempo. Opa, borrou aí o gráfico, Cássio, pode tirar, tá beleza. Vamos conversar agora com o Alexandre, engenheiro civil, que está aqui com a gente, veio falar, né, dentre outras coisas, sobre esse simpósio que vai acontecer na UESC. E o Marcos Alexandre Rodrigues está aqui. Bom dia, Marcos. Prazer tê-lo aqui. Bom dia, Barbosa. É um prazer estar aqui representando toda a comunidade do Procim da UESC. Ok. Vamos começar, Alexandre, explicando aí o que é esse Procim, né? Então, o Procim, ele é o programa de pós-graduação da UESC para os cursos de mestrado em Ciência, Inovação e Modelagem de Material. Mas, basicamente, o que é que a gente faz lá no Procim? Lá a gente desenvolve materiais. Se a gente for pensar, tudo que a gente pega é feito de algum tipo de material. Então, pode-se dizer que a gente elabora esse material em laboratório para poder virar realidade. Ok. Que tipo de material seria esse? Qualquer material? PVC? O que se mexe lá? Então, nós temos diversas linhas de pesquisa, porque é um mestrado que atrai diversos tipos de engenheiros, principalmente. Engenheiro civil, engenheiro eletricista. Então é bem variado. Por exemplo, eu sou engenheiro civil e eu desenvolvo um material para impressão 3D de biocasas. Certo. Tá? Então a gente está buscando encontrar um material que seja sustentável, um material que a gente possa encontrar localmente, como por exemplo a argila ou solo normal, fazer um melhoramento desse material e chegar numa impressão 3D, chegar a construir uma casa com a mesma resistência, a mesma durabilidade de uma casa tradicional. Eu já vi, por exemplo, máquinas gigantescas, né, em alguns países escandinavos aí, construindo paredes mesmo de cimento, né, uma impressora gigante fazendo isso. Agora, com um material assim, como você falou, né, reaproveitado ou algum tipo de material natural, mais barato, né, ecologicamente correto, vocês têm um princípio ali da impressão 3D e vocês também podem fabricar essa impressora, né? Como engenheiro, né? Vocês podem fazer também, né? Sim, a fabricação da impressora é de outra empresa. Sim, mas exatamente. O planejamento, em desenvolvimento vocês podem fazer, né? Sim. Mas o nosso foco no mestrado mesmo é o desenvolvimento do material para ser instruído nessa impressora. A argila hoje é o melhor material que vocês usam para esse tipo de evento? Então, pelas nossas pesquisas atuais e por outras pesquisas internacionais, a gente está vendo que realmente é o melhor material. A gente faz o melhoramento dela e faz os testes em laboratório. Testes químicos, a gente faz difração de raio-x, por exemplo, tirar um raio-x daquele material para estudar a estrutura ali dentro. Das moléculas, né? É isso. Então é bastante interessante. Bacana. Agora a UESC não tem um curso de engenharia, tem? Tem. Tem de engenharia civil, tem, não sabia, né, Toné? Tem. Não sabia, a gente ouve falar pouco, né? Agora, Alexandre, o argila a gente sabe, né? Hoje é um material que há muito tempo já se usa, né? Hoje está até mais demodé, né? Se usa mais o bloco de cimento, mas é feito o bloco da argila, o tijolinho, né? Sim, sim. Já houve casos da população mais pobre aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, usar a argila como taipa, né? Sim. Enchendo aquelas varas ali, fazendo a parede, sim. né? E aquela casa, no entanto, era rudimentar e perigosa porque abrigava ali o inseto, o barbeiro, né? Sim. Mas era hoje do barbeiro, né? Hoje com essa impressora, como seria a estrutura da parede em si? Ela vai confeccionando toda a parede e isso dá uma sustentação para um telhado, para portas e janelas. Como é que funcionaria? Porque a argila pré-cozida, né, digamos assim, pré-forno, ela fica mole, né? Depois passa pelo forno que ela adquire a resistência. Mas nesse caso da impressora, como é que seria essa resistência? Então, no caso da argila, a gente faz algumas adições nela para poder ter essas características. Tá? Por exemplo, a gente adiciona fibras vegetais. Tá. Pode ser fibra de coco, fibra de sisal. A gente está utilizando fibras que tem mais na região. Tá? A Bahia mesmo é uma das maiores do país, produtora de sisal. Né? Sisal também uma das maiores do país e do mundo, então é uma alternativa para a nossa região, para quando essa tecnologia vir chegar na nossa região. Então a gente pega essa argila, faz uns melhoramentos, uns tratamentos em laboratório, adiciona a fibra, adiciona a bentonita, que é um tipo de material bastante argiloso, para poder dar essa resistência. Não é a impressora que traz essa resistência, mas sim o nosso material que a gente desenvolve. Mas eu digo assim, porque eu conheço a impressora em tamanho pequeno, né? Sim, essa grande que eu já vi, só vi pela internet, né? Que é como se fosse uma grua, né? Uma coisa assim gigantesca. Sim.
Mas a pequena eu conheço ali de perto, ela vai pegando ali um filete de PVC ou de plástico, sim, né? Sim. E vai fazendo, moldando ali. Agora, nesse caso da argila, né, eu tenho curiosidade de saber como é que seria feito, porque ela vai construindo na parede ali e vai subindo, né? Isso. E ali pode, dependendo da velocidade, não há tempo hábil para ela ir secando. Então, eu fico curioso para saber como seria esse preenchimento, essa estrutura, né? Certo. Então, essa impressora 3D para plástico, por exemplo, é diferente da impressora 3D para construção de casa. Eu sei. É o Robocast que a gente chama, tá? E a gente programa isso no software da própria impressora para poder tá instruindo, que a gente chama de instruir, que é o fato dela estar expelindo o material para poder estar no tempo certo. Então, basicamente, seria assim. E também em laboratório a gente testa a velocidade na qual a argila vai secar. Para não secar tão rápido, tão baixo. Bacana. Então a gente faz tudo isso primeiro no laboratório para depois estar jogando na impressora. E já existe essa máquina aqui na região, essa impressora? Então, a impressora de fato vai chegar na UESC em janeiro ou fevereiro, é a previsão, já foi comprada, já foi adquirida. E também nós temos parceiros em outras regiões do país, como na Universidade Federal de Santa Catarina, que lá eles têm um braço robótico, acabou de chegar. Então a gente tem essa parceria também para não só fazer os ensaios na UESC, mas também lá, em Santa Catarina. Bacana. Bom, você também fala sobre a questão do acidente do trabalho, não é isso? Vocês têm esse programa lá, né? Esse simpósio vai falar sobre isso também. O simpósio seria só voltado a materiais. Ah, só voltado a material, né? E como é que vocês trabalham essa questão do acidente no trabalho? Que a gente vê muito hoje em dia, principalmente na construção civil ainda, muito acidente, muitas mortes, né? Recentemente, se não me engano, foi em Salvador, né, Toné? Morreu uma pessoa, caiu de um andaime, né? Isso acontece muito, né? Como é que vocês trabalham com isso? Então, na UESC a gente não trabalha com isso, no próprio mestrado. Não, você, Eu trabalho pessoalmente, você atua nessa área, né? Então, como é que vocês hoje atuam? Porque a gente vê que existem EPIs, né? Existem coisas de segurança, e como é que ainda acontecem esses acidentes, né? Então, hoje, com base nas pesquisas, o principal motivo desses acidentes é relacionado ao trabalhador que não quer usar o EPI. O trabalhador na construção, ele não quer usar o capacete, não quer usar um fone. Um cinto. Exatamente. Então, a gente precisa estar fazendo reuniões, instruindo ele, mostrando casos de acidentes reais, para poder estar visualizando o que pode acontecer com ele caso ele não veja, caso ele não enxergue isso, tá? Porque é extremamente perigoso trabalhar sem EPI. Você coloca a sua vida em risco, né? Eu costumo dizer que todo mundo tem uma família. Você não quer ir para o seu trabalho e voltar, isso... de uma forma... Tem que ter amor à vida, Exatamente. né? Tem que ter muito cuidado. Quer fazer pergunta, Toné? Eu quero voltar lá do negócio das casas, né? Sim. Sustentáveis, né? Por exemplo, isso poderia ser utilizado assim, Minha Casa Minha Vida? Isso. Porque aí é em grandes quantidades, seria assim 10 mil, 20 mil casas. Sim, pode ser? Com certeza. Pode. O nosso intuito mesmo é para esse tipo de moradia. Uma moradia mais popular. Pessoal mais carente, popular. Isso. Casas populares. Até porque acaba sendo 25% mais barato que uma construção tradicional. Então já é um grande benefício aí para o governo. Ô, Alexandre, agora isso assim, é um projeto para futuro ou é para já? A curto, médio prazo? Curto, médio prazo. É um projeto que já está acontecendo no mundo. Já tem países, já tem vilas que já tem isso. E aqui no Brasil ainda está chegando aos poucos, tá? Mas já é um projeto que já está acontecendo no mundo, tá? A gente está desenvolvendo na UESC para quando chegar a gente já está preparado. Quando a gente tiver maquinário suficiente. Até porque o intuito de usar materiais locais é justamente para poder economizar. Não precisar comprar cimento, vai baratear os custos. Para baratear os custos. Agora, vocês, claro, estudam outros materiais também, né? Hoje em dia a gente tem um grande número de pneus sendo descartados, né? Até irregularmente, aí jogados nos esgotos e canais, né? Sim, sim. A gente tem também material eletrônico, a gente tem... É muita coisa, né, que é descartada hoje, né? Porque hoje tem coisa que não se conserta mais. Desse material todo, né, de fibra, de borrachas, né, de plásticos, quais são os materiais que vocês já testaram ou ainda estão testando para fazer alguma coisa? Eu já vi alguma coisa não sei se foi de PVC ou de plástico, né, que estava sendo reaproveitado em material de construção. Sim. A gente tem vários colegas meus que trabalham com plástico.
Mas, assim, de material mesmo, já teve vários, como coco, o sisal, não é algo tão recente. Só que necessita de muito mais pesquisa, porque, falando assim, pode parecer que é um pouco mais fácil, mas é bastante complexo. Nada é fácil. Nada é fácil. Por exemplo, se você pegar plástico para aproveitar na construção, é perigoso porque é um material... como é que eu diria? Inflamável, né? Sim. Pode pegar fogo a qualquer momento. Então, assim, tem várias situações que não pode ser só a ideia, tem que ser analisado o contexto, e o né? vidro? Pode ser também? Vidro, eu já vi paredes de garrafa, paredes, aí no interior, por exemplo, na Bahia. Fez uma casa, parede toda de garrafa. E fica bonito, né, Toné? Tem pesquisas na UESC de... Agora, claro, é a garrafa mais a argila, né? Mais o barro. Sim. Né? Não é isso? Claro. Dependendo da parede, né, dá até um visual legal, porque a luz bate. Porque tem que dar liga, né, Alexandre? Com certeza. Tem que dar liga. Tem gente que moe na UESC e mistura com cimento, que acaba melhorando as propriedades. Então já é outra utilização. O vidro, ele tem sílica, né? Que é feito de areia, né? Então, a sílica, ela dá essa liga, né? Isso, exatamente. É bacana. E hoje, rapaz, é muito desperdício, porque as garrafas não são retornáveis, né? Sim. Você vai numa festa, são milhares de garrafas de cerveja que são jogadas no lixo o tempo todo, né? Acho que se aproveitar... Tem muita gente até, Toné, fazendo aquela pequena reciclagem em casa, né? Transformando garrafa em copo, né? Mas mesmo assim, né? É muita coisa que está sobrando aí na natureza, né? Com certeza. Bom, então o material mais avançado que vocês estão trabalhando é a argila com a fibra de sisal ou coco, né? Então, existem outros também. Quais são? Na minha linha de pesquisa é mais voltado para isso. Eu já tenho colegas que trabalham com, por exemplo, cimento, com esse pó do vidro. Então é bastante variado. Quer pergunta mais, Toné? Não, tá de bom tamanho. Ok, eu quero agradecer a você, Alexandre, né? No final, queria que você deixasse um recado aí, já que você também é especialista nessa área de acidente do trabalho, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, como evitar. Outro dia mesmo teve um rapaz que foi fazer uma manutenção no ar-condicionado, caiu acho que do 10º andar, né? Aqui perto, né? E a gente fica triste quando vê essas coisas, né? Porque são coisas que podem ser evitadas, né? Então deixa um recado aí para as pessoas agora que vai chamar alguém para fazer um trabalho em seu prédio, seu apartamento, né? Quais são os cuidados, em prédio, como assegurar a vida dessa pessoa, porque uma pessoa que morre assim, depois a família vai acionar na justiça, né? Aquela pessoa que contratou vai ter que indenizar. Certo. Então como evitar isso, né? Qual o conselho que você dá aí, olhando aí para a câmera? Pode ficar à vontade. Aproveitar também e fazer o convite para o evento. Certo, dia 4 a 8 de dezembro. Pronto. Tá bom? Pode ficar à vontade. Para quem tem interesse, nos dias 4 a 8 de dezembro vai ocorrer o 4º Simpósio Internacional em Ciência, Inovação e Modelagem de Materiais na UESC. É um evento que você pode participar tanto presencial quanto online. O primeiro dia vai ser com palestras voltadas para a comunidade local. Nós vamos estar falando sobre a produção do coco, sobre a produção do cacau de forma geral. Vamos estar falando sobre a produção das luvas e entre outros assuntos bastante interessantes. Para você que é estudante, também vamos ter mini cursos falando como você pode usar o ChatGPT para poder fazer seus trabalhos acadêmicos de forma que não seja plágio, tá? Então tem uma programação bastante recheada para você, tá? Caso você tenha interesse, é só entrar no site da UESC, é uesc.br, ali na aba de eventos, que a gente vai estar falando, você pode estar fazendo sua inscrição no evento. Em relação à segurança, é importante sempre contratar um engenheiro para a sua obra. Desde que seja uma obra pequena ou grande, é importante isso, porque você contrata uma pessoa, você contrata, por exemplo, um pedreiro que não tem totalmente uma instrução e acontece um acidente dentro da sua casa, a responsabilidade vai toda para você. Então é primordial você sempre estar resguardado de uma segurança. E por isso que é sempre importante buscar um profissional habilitado que possa estar assegurando tudo isso. Beleza, então dia 4 de dezembro. 4 a 8, isso. De 4 a 8, né, na UESC. É gratuito? É gratuito, isso. A pessoa faz inscrição, não precisa, só chegar lá, como é? Não, a pessoa faz inscrição no site da própria UESC, que tem uma abazinha lá, aí vai ser redirecionado para o site do Simpla. Ah, tá. No Simpla, né, fazer a inscrição. Isso. E aí pode ir lá assistir o evento, vai ter oficinas, né, como você falou, né? Isso. Vai ter alguma para a pessoa aprender a manusear aquelas pequenas máquinas de 3D? Então, a gente pode mostrar. O princípio é o mesmo, né? Isso, a gente pode mostrar no laboratório,
Vamos ter palestrantes internacionais, vai ter gente da Espanha, do Chile, da Argentina. Mas nesse primeiro dia, que é mais voltado para a comunidade, a gente vai ter totalmente português, as palestras, tá? Mas quem não puder ir, que quiser assistir em casa, também a gente vai fazer a transmissão. Online? Vai transmitir pelo online. YouTube? Pelo YouTube, isso. Bacana. Então, na oportunidade, você deixa o link aqui com a gente, que a gente mostra aqui ao vivo, então. Pronto. Tá bom? Perfeito, então. Então, Alexandre, muito obrigado por você ter vindo aqui e quando estiver mais próximo ao evento, se você quiser, volte aqui para a gente divulgar de novo, tá bom? Perfeito, então. Eu que agradeço. Conversamos, então, com o engenheiro civil, né? Marcos Alexandre, não é isso? Isso. Marcos Alexandre, que está divulgando aí um evento que vai acontecer na UESC de 4 a 8 de dezembro, voltado aí para a construção civil, impressão 3D, né? E lá também, nesse simpósio, você vai ver outras coisas, outras, né? Sim, sim. Outras coisas interessantes lá para você, né? Até matar sua curiosidade e aprender mais, inclusive sobre o chat GPT, que agora já está na versão 4.5, né? Isso, atualizou. Ainda com alguns bugs, né? Sim, depois a gente vai fazer um programa até sobre isso aqui, mas vai ser uma boa você aprender como não plagiar ninguém, né? Utilizando a inteligência artificial para fazer um trabalho universitário. Sim. Bacana, né? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Ok. Bom, gente, a gente vai conversar já com a médica, né? Endocrinologista, que já está online com a gente aí. Oi? Ela já está aí online com a gente. Bom dia, amiga. Doutora, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, bem. Então, falhei um pouquinho aí, mas a gente está na linha com a doutora Cris Ferrari, médica endocrinologista. E a gente vai falar de alguns temas aqui interessantes, que é como evitar doenças, doutora, relacionadas aí a hormônios e o metabolismo, né? Sim, vocês podem ficar à vontade aí para o que vocês quiserem perguntar. Ok. Bom, vamos começar falando aí, doutora, sobre uma questão hoje que está também muito em alta, infelizmente, né? Que é a glicose alta no sangue das pessoas. Muitas por obesidade, né? Por sedentarismo, outras por questões hereditárias. Tem muitos fatores, né? As comidas aí industrializadas, usando muito a farinha de trigo, né? Refinada e outros produtos que levam aí a uma glicose alta, que é chamada da doença diabetes, né? Então, começar falando sobre esse tema aí, doutora. A senhora, no seu consultório, é muito procurada, com certeza, né? E qual é a diabetes mais procurada aí pelos pacientes? É a tipo 2 ou a tipo 1 nesse atual momento? Então, primeiro a gente lembrar agora, no dia 14 de novembro, a gente teve o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Foi um dia para lembrar da importância do diabetes. O diabetes tipo 2 é o mais comum, mais frequente, é mais comum principalmente a partir dos 40 anos, e tem uma forte relação com a obesidade. Então, hoje no consultório, a grande demanda são pacientes diabéticos com obesidade. Essa seria a maior demanda mesmo. O diabetes é uma doença multifatorial, ela é causada tanto pelo excesso de peso, mas também pelo estilo de vida, e tem um componente genético. É uma doença que a gente chama de poligênica, tem inúmeros fatores que levam. Esse número altíssimo que a gente vê hoje, né? Eu não tenho essa estatística aqui oficial, mas a grosso modo assim, poxa, às vezes em cada 10 pessoas tem ali 6, 7 com esse problema, né? Isso é também devido ao estresse? O estresse pode levar também a essa situação? Não, assim, hoje a gente tem no Brasil mais ou menos 16 milhões de pessoas com diabetes, que é cerca de 10% da nossa população. Metade desses pacientes não sabem que tem a doença. Então, isso é o mais grave, porque o diabetes é uma doença que, se você descobrir no início, você evita as complicações que vão ter no futuro. Então, é importante que as pessoas façam exames de rotina para que você descubra a doença mesmo sem sintoma. Então, isso é importante a gente estar falando aqui. Então, fazer exames de rotina, principalmente quem tem histórico familiar de diabetes. Então, é pai, mãe, irmão, tio, avô. Isso é passam acima do peso. E também a gente tem que lembrar aqui das mulheres que tiveram diabetes gestacional. O diabetes gestacional se encaixa aí no terceiro mais frequente.
O mais comum é o tipo 2, que é o que acontece normalmente relacionado à obesidade, à resistência insulínica. Tem o diabetes tipo 1, que normalmente acontece numa idade onde normalmente crianças e adolescentes, hoje em dia até em bebês, onde você vai depender do uso da insulina desde o início, e o diabetes gestacional, que é a doença metabólica mais frequente na gestação. Okay, eu até me esqueci da pergunta que você fez no início, eu falei tanta coisa, eu me perdi o que você tinha perguntado. Eu perguntei sobre o estresse, né? Porque o estresse também mexe com o metabolismo, né, do corpo, então eu achei que podia influenciar para essa causa também. Então, assim, o estresse, assim, tem alguns trabalhos mostrando, quando você fica muito estressado, você libera mais cortisol. O cortisol é um hormônio que é produzido na nossa glândula suprarrenal e ele tem um efeito hiperglicêmico. Mas isso não é totalmente comprovado. Assim, o que acontece normalmente é que pacientes estressados, na prática, eles acabam beliscando muito. Você tem um efeito de vai lá, come uma coisa, vai lá, come outra. Isso acaba desencadeando a piora do problema, mas ainda não há uma comprovação que só por estar estressado você vai ter o diabetes, entendeu? Bom dia, doutora. Agora sim, para o diabetes tem que ter uma alimentação saudável, porque como você falou que a obesidade é um fator muito grande. Agora, que tipo de alimentação saudável é essa? Porque a alimentação saudável, geralmente, ela é muito cara. Nem todo mundo pode ter acesso para fazer uma dieta controlada. Assim. Então, eu acho que, primeiro, a gente mora, pelo menos aqui onde eu moro e talvez na sua cidade, você tem acesso às feiras. Primeiro que eu falo com os pacientes é comer comida de verdade. Acho que o mais importante, tudo que é embrulhado é ruim. Tudo que vem numa embalagem que fala que está durando 6 meses de validade, não tem como isso ser tão saudável. Então, acho que a primeira coisa é comer comida de verdade. Dentro do possível, fazer boas escolhas. Então, assim, principalmente o diabético, eu oriento sempre a tentar fazer uma dieta low carb. O que é isso? É tentar comer um pouco menos de carboidrato, principalmente aquele carboidrato simples, que é o trigo, é a farinha de trigo branca, é a farinha de mandioca. Então, acho que tem que ter equilíbrio dentro da sua possibilidade, fazer melhores escolhas. Então, é verduras, legumes, que sejam da estação, frutas, o que estiver disponível, dentro de um plano alimentar. Então, acho que, primeiro, tentar tirar industrializados, embutidos, que são alimentos ultraprocessados, que hoje têm forte relação com a obesidade. O alimento ultraprocessado, além dele ter um alto teor de calorias, ele age no hipotálamo criando dependência. Ele inflama, entendeu? Então, você acaba piorando a situação. Então, é mais ou menos isso. É dentro daquilo que você puder, você tentar melhorar a sua dieta. Os embutidos então estão fora de questão. É salame, esse negócio. Presunto. Dentro de um plano, no fim de semana, sabe? Não é uma coisa, você não pode ser muito rígido. Eu tive um chefe na residência, Dr. Lieberman, ele ainda é vivo até. Ele é até um senhor, ele sempre falava, você não pode pegar o paciente e apavorá-lo. Você tem que pegar o paciente e colocar do seu lado. Peraí, nós vamos conseguir. Bora montar uma estratégia. Você não pode ser muito radical, porque ninguém consegue. Então, assim, dentro do possível, durante a semana, é o que eu falo, durante a semana, bora ser mais saudável? Vamos fazer uma atividade física para você compensar um pouquinho seu fim de semana? Sabe? Eu acho que você tem que ter bom senso. E a palavra também importante é resiliência. Tipo assim, se você saiu da dieta hoje, que você foi numa festa, no outro dia volta tudo normal. Você não pode, já que eu saí, então vou continuar sem fazer nada. No outro dia começa tudo de novo, estaca zero. Bora continuar. Então, acho que a resiliência e a capacidade de acreditar no tratamento que você está fazendo, a importância daquilo que você está fazendo para a sua saúde, vai influenciar no resultado. E o médico é seu aliado, não seu inimigo. Ô doutora, tem muita gente que não sabe, ou desconhece, né, por ignorância mesmo, e a bebida, né, aumenta também muito a glicose, né, principalmente a cerveja, não é isso? Nossa, a cerveja é o grande problema. Eu tenho alguns pacientes que falam, eu não sei por que eu não consigo emagrecer. Eu falei, bora ver aqui. Sábado, nesse calor, a pessoa vai num churrasco, você não bebe só uma cerveja, são 10. Então, isso não é só pela questão de que
Ah, mas é Heineken, o pessoal fala isso, que Heineken não tem carboidrato. Gente, a cevada é um carboidrato. Então, normalmente, o que eu falo com os pacientes? Olha, bebe, eu até falo assim, sabe? Bebe uma cerveja e depois você troca de bebida, nem que seja para uma bebida que às vezes o teor alcoólico é maior, mas a quantidade que você vai beber é menor. Então, em termos de caloria, é melhor às vezes você beber uma bebida destilada em menor quantidade, toma uma cerveja para matar aquele seu desespero, mas depois você muda. Ou então bebe um vinho rosé seco, que seja, você pode colocar um morango congelado, que você bebe gelado, né, nesse calor. Então tentar fazer escolhas melhores. A cerveja realmente, a questão é a quantidade, você não bebe pouco. Porque é uma coisa que é leve, você vai bebendo e nem percebe. Agora a senhora falou no vinho, né? Mas dizem que a uva é um vilão também, né? Para diabetes. Sim, a uva, principalmente a uva que a gente tem hoje, que é a uva verde, sem caroço, é muito doce, gente. É só você chupar que não tem condições. Então, a frutose presente nas frutas, elas enganam. Não é porque é fruta que você pode comer muito. Você tem que procurar frutas que não sejam tão doces. Kiwi, maçã, pera, goiaba. Agora vai chegar a época de umbu, siriguela. São frutas que não têm uma quantidade tão alta assim de frutose. Agora, banana, que é uma coisa que as pessoas comem muito. Então, o que você pode fazer para tentar diminuir esse efeito dessas frutas que têm um alto índice glicêmico, que a gente diz, é porque são absorvidas rapidamente? É tentar, dentro do possível, acrescentar fibras para lentificar essa absorção. Ou até colocar um iogurte desnatado, jogar aveia, linhaça dourada em cima dessas frutas para que você lentifique a absorção e não tenha um aumento abrupto da glicose. Isso também eu sempre falo para os pacientes. Bacana. Assim, doenças relacionadas a hormônio. Que tipo de doenças são essas? Seriam essas? Relacionadas ao hormônio? A gente tem inúmeras, porque o nosso corpo é cheio de glândula. Tem a tireoide, a gente vai ter, muito relacionado também, a gente já tem, por exemplo, o fígado é uma glândula endócrina, o intestino é uma glândula endócrina, porque produzem hormônios. Então, hoje, a endocrinologia, ela vai tratar o hipogonadismo, que são a alteração dos hormônios, tanto masculino, a menopausa na mulher. Então, doenças de alteração do perfil lipídico, porque tem relação com o fígado. Então, isso também é uma parte metabólica, a gente também vê. Crianças, adolescentes que têm dificuldade no crescimento. Só para falar algumas. Obesidade, o diabetes são os mais frequentes. Mas em terceiro lugar vem as dislipidemias, que eu como comentei, o excesso, né, de lipídios no sangue. E a gente tem também, que é muito frequente no consultório, pacientes, o que a gente mais pega são nódulos, por exemplo, na tireoide, alteração na tireoide, nódulo tiroidiano é super frequente. A gente atende, assim, tem um número imenso de pacientes com doença tiroidiana. E distúrbios relacionados à menopausa e ao hipogonadismo no homem, acho que são os mais comuns aí pra gente. Com que idade a pessoa deve começar a fazer os exames para detectar essa questão de falta de hormônio, né? Porque a pessoa vai envelhecendo, né? Os hormônios vão diminuindo, não é isso? Sim, então assim, a gente normalmente pacientes acima de 40 anos, é bom você fazer um check-up anual. A gente sabe que a grande maioria da população muitas vezes não tem acesso a serviços de saúde. Pelo menos para o diabetes é indicado fazer uma glicemia uma vez por ano, para os pacientes acima de 40 anos e mais ainda naqueles que têm histórico familiar de diabetes. Quanto aos hormônios masculinos, isso já é mais discutível, porque normalmente quando você tem uma diminuição do hormônio, você tem sintoma. Pode não ser um sintoma só relacionado à parte sexual, mas pode ser uma dinamia, um cansaço, uma coisa inexplicável. Você tem que avaliar tanto os hormônios femininos ou masculinos e também tem que avaliar a função tiroidiana. Então, acho que depende muito da questão dos sintomas, mas normalmente após 40 anos o ideal é fazer um check-up anual. Uma outra doença que está muito agora, a senhora falou aí há pouco do fígado, né? É a gordura no fígado, né? Que nem sempre a pessoa precisa estar gordo para ter gordura no fígado. Ela pode ser magrinha e ter um nível 3 de gordura no fígado, né? Sim, porque aí a pessoa também... peraí, deixa ela falar que eu não ouvi. Fala de novo. Toné vai fazer pergunta? Não. Eu falei sobre a questão da gordura no fígado, né? Ah, sim. Então, a gordura no fígado... A pessoa às vezes é magra, mas tem gordura no fígado e só detecta com exame, né?
Isso, é porque assim, a gordura no fígado, ela está relacionada à resistência insulínica. O que é a resistência insulínica? Algumas pessoas, isso pode ter um componente genético importante e tem muito a ver com a gordura abdominal, que você deposita na região abdominal, porque essa gordura abdominal, ela tem forte relação com o depósito de gordura nos órgãos, no caso, o fígado. Mas hoje a gente tem depósito até em outros órgãos, no coração, no pâncreas. Então, o que acontece? A pessoa pode ser magra no peso, mas ela pode ser uma falsa magra. Se você fizer um exame de composição corporal, muitas vezes essa pessoa tem pouco músculo e um percentual de gordura super alto. Isso é muito comum em idosos. Aí é o que a gente chama de sarcopenia. Mas assim, não obrigatoriamente você tem que ter um índice de massa corpórea alto para ter gordura no fígado, porque tem esses outros fatores relacionados. Principalmente a resistência insulínica, que pode ocorrer em magros. Então, normalmente o exame que é feito de rotina é um ultrassom de abdômen, onde você vê se tem um grau de esteatose. Normalmente a gente divide 1, 2 e 3. Normalmente a gente também faz a dosagem das enzimas hepáticas, que é bem comum, TGO, TGP. E a gente usa uma calculadora de risco de fibrose. Porque hoje nos Estados Unidos, a doença hepática gordurosa não alcoólica já é a causa mais frequente de cirrose, porque está relacionada à obesidade. Então, são casos raros, a grande maioria não vai evoluir, mas tem que ter cuidado. Não dá para você confiar na sorte. Então, é uma doença hoje muito importante, está relacionada com risco cardiovascular. E são através dos exames de rotina, ultrassom de abdômen. Normalmente, a gente pede de rotina em pacientes acima de 40 anos que têm excesso de peso ou que tem algum sinal de resistência insulínica ou um aumento da circunferência abdominal. Você tem que pedir o exame para ver. É isso aí. Agora, doutora, hoje em dia está mais fácil diagnosticar, né? Porque tem vários tipos de exame, né? Os laboratórios estão mais preparados, então o diagnóstico chega mais rápido e com mais precisão, né? Sim, também assim, a gente tem até um acesso, porque é mais barato. Antes era muito caro fazer exames, né? A gente tem hoje um acesso melhor também a fazer exames de rotina, não é uma coisa tão absurda você fazer uns exames de sangue ou um ultrassom de abdômen, né? O acesso também melhorou. Mas a qualidade, a medicina tem se tornado cada vez mais precisa, a gente chama medicina de precisão. É você cada vez mais individualizar o tratamento de acordo com o perfil daquela pessoa. Então não é uma receita de bolo que você vai fazer a mesma para todo mundo. Tem que ter por isso que é importante a avaliação médica. A gente acha que ainda não vai ser substituído pelo computador devido a isso, a importância do contato e de você saber escolher o que é melhor para aquele paciente no contexto dele. Não é só também, você tem que ver aonde ele mora, o que ele pode comprar. Porque muitas vezes você não pode passar uma medicação para um paciente que ele não vai ter condições de comprar. Então, tudo isso tem que estar englobado no tratamento e na avaliação médica. Ok. Muita gente faz uso da metformina, né, para essa questão do diabetes, por ser um remédio mais em conta, encontra em todo lugar, parece que é mais eficaz, né, baixa mais rápido. Mas tem também as contraindicações, né? Ele pode prejudicar os rins, né? Tem uma série de outras contraindicações ou não, doutor? Isso é mito? Não, a metformina é um medicamento barato, muito bom. Hoje em dia a gente tem estudos mostrando que além de diminuir a resistência insulínica, porque ela age nessa questão da resistência insulínica, ela tem uma ação também intestinal, aumentando a ação das incretinas, que é o GLP-1, tão famoso que as pessoas usam aquelas canetinhas, né? Que é o Ozempic, o Saxenda. Os pacientes com diabetes e com resistência insulínica, eles têm uma diminuição da ação das incretinas. Então, a metformina já tem vários estudos mostrando que ela tem essa ação, tem vários estudos mostrando que diminui a incidência de câncer de mama. Então, é uma droga segura, barata. A questão renal é um mito, porque você não pode usar naquele paciente que já tem um quadro, uma doença renal instalada. Ele tem uma doença renal, pode ser por diabetes ou por outras causas. E aí, se ele tiver uma diminuição na taxa de filtração glomerular, que é como o rim está filtrando, em alguns casos, quando está bem avançado, você não pode usar a metformina. Mas não foi ela que causou isso. Nem nada disso. Então, a metformina é boa, barata, tem que ser bem indicada, porque tem as indicações de usar. Mas é muito segura, é uma droga muito segura. É um negócio da alimentação, comida. O pessoal aí que é vegano hoje, que está na moda. Mas você disse que não pode ser muito radical. Porque aí vai faltar você comer uma carne, vai faltar você comer um carboidrato, uma massa. O que você acha disso, dessa onda
que leva até o fanatismo vegano? Olha, eu tento, dentro do possível, respeitar a escolha individual. Mas normalmente o que eu vejo em pacientes veganos e vegetarianos é deficiência de vitamina B12, que hoje é uma coisa muito comum. E aí a pessoa vai ter que fazer uso de medicação oral, sublingual ou injetável. Não tem jeito. Mas eu acho que assim, é complexo, assim, é um assunto, as pessoas têm liberdades, às vezes querem fazer escolhas, eu, sinceramente, eu acho que eu não conseguiria. Eu gosto muito de carne, eu acho que a carne é muito importante, foi importante até para a gente ter inteligência, porque teve uma importância no papel cerebral para o desenvolvimento do homem lá, desde da antiguidade, desde a época pré-histórica, mas a gente tem que respeitar. Então, dentro do possível, se a pessoa fez essa escolha, a gente tem que tentar, dentro do possível, mostrar o melhor caminho para ela, né? Se for ovo lacto vegetariano, menos mal, porque você vai ter a proteína ainda de origem animal. Porque a proteína de origem vegetal, a grande questão é que você tem uma absorção, não é a mesma. Então, a biodisponibilidade é um pouco mais complexa. Mas você consegue sim, entendeu? Então, acho que dentro do possível você tem que tentar orientar e fazer as reposições que forem necessárias. Ô, doutora, tem casos aí, né, de diabetes que as pessoas às vezes desconhecem, porque é uma doença silenciosa, e quando vai ver, né, devido a sentiu mal, aí vai no médico, faz o exame, aí descobre que estava com 500, 600, né, que é uma taxa absurda já. Essa pessoa só tomando a medicação, essa taxa ela pode baixar, voltar não ao normal ou perto do normal? Sim. Hoje a gente tem medicações, assim, o diabetes é uma doença onde nos últimos 10, 20 anos, a gente teve inúmeras, assim, vários medicamentos muito melhores do que a gente tinha quando eu fiz residência de endocrinologia. Então, as medicações hoje agem na fisiopatologia da doença. Antigamente, pacientes que tinham 500, 600, obrigatoriamente a gente entrava com insulina, mesmo no paciente diabético tipo 2. Hoje não. Dentro de casa, cada caso é um caso, mas dá muitas vezes para você controlar esse paciente até com medicamento, porque esses medicamentos são muito potentes. Então, melhorou muito o tratamento do diabetes. Se você tratar desde o início, a gente tem uma coisa que a gente chama de efeito legado, que é tratou no início, dificilmente você vai ter complicação lá na frente, porque você já está protegendo os órgãos alvos, que é normalmente rim, coração, fígado. Então, tratar no início e dar uma medicação potente é essencial para que você tenha um controle da doença e evite as complicações. Agora, doutora, esse estrago nos órgãos vai de pessoa para pessoa ou tem uma taxa ali limite que quando chega ali vale para qualquer pessoa, vai complicar todos os órgãos? Não, olha, a grande maioria, se tiver um tratamento precoce e efetivo desde o início, não terá complicações. As complicações ocorrem porque os pacientes muitas vezes nem sabem que tem a doença, então você já está lesando os órgãos. Então, desde lá, você descobriu diabetes porque você não fez exame há 10 anos, quando descobriu estava 300, 400. Mas você já está lá desde quando estava 120 a glicose, lesando seus órgãos. Então, é importante fazer o diagnóstico e tratar no início. E, lógico, tem uma variabilidade genética, onde algumas pessoas, mesmo bem controladas, podem ter complicações. Existem esses casos. Então, assim, mas a grande maioria, o grosso, não vai ter, se cuidar e manter a glicose na meta. Porque hoje a gente tem que ter meta para tratamento. Então, eu normalmente oriento os pacientes a ter que medir a glicose, mesmo sendo diabético tipo 2. Você tem que ver se a sua glicose está dentro daquela meta estipulada entre você e seu médico. Então, a grande maioria, se cuidar desde o início, não vai ter complicação. Mais de 90% dos casos. Ok. Agora, na internet a gente vê, né, hoje em dia, muitos vídeos, né, as pessoas ensinando fórmulas mágicas que vai combater, até acabar com a internet, receita do abacaxi, receita dos grãos, receita de não sei o quê. Será que essas coisas têm realmente alguma efetividade, doutora? Olha, a gente vê isso todo dia, inclusive recentemente, teve uma nutricionista, acho que em Feira de Santana, falando que o diabetes tipo 1 era causado por falta de amor. É triste a gente pensar que alguém faz isso, e tinha mais de 30 mil seguidores. Então a gente tem que ter cuidado com essas informações, até pensando nisso, na pandemia, eu e meu marido, eu até quis fazer, ele é médico também, mas ele acabou desenvolvendo tipo um aplicativo sobre diabetes, chama Diabetopédia.
É tipo uma enciclopédia sobre diabetes para pacientes leigos, onde você tem informação correta. Então, hoje, as pessoas têm que procurar informações em um lugar seguro, onde você possa confiar. Entendeu? Então, hoje, com as questões... Chama Diabetopédia. Aham. Que a gente até já mostrou esse aplicativo. Você vai lá e coloca adoçante, chás, até tem as associações, como descartar a insulina, é bem interessante. E a gente tem as próprias sociedades. A Sociedade Brasileira de Diabetes tem site, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia tem site próprio. Então você tem que procurar informação em local onde você possa confiar, não dá para ficar acreditando em cura milagrosa, né? Infelizmente, as pessoas acabam apelando e muitas pessoas acreditam, né, por se apegar a uma coisa que seria um sonho para ela, aquela cura, sabe? Então, acho que tem que ter cuidado e procurar informação em um local onde você tenha realmente respaldo. Só para confirmar aqui, o nome do aplicativo é Diabetopédia, é isso? Diabetopédia. Diabetopédia. Ok, eu já vou ver aqui, né? Mas aí fica a dica aí. Tem no Instagram e tem nas lojas do Android, no iPhone que não tem ainda. É isso que eu não estou achando aqui. Tá bom, então já porque fica o iPhone, a dica aí. Você pode seguir no Instagram, que lá também tem um site, diabetopédia.com, é bem legal. Ah, bacana. Então já fica a dica aí. A gente já até divulgou esse site aqui uma vez, né? Esse aplicativo. Eu acho que foi seu esposo mesmo que esteve aqui com a gente. É de Conquista, não é isso? Foi, Daniel. Daniel, Então tá aí a dica, você que tem esse problema, né? Entra aí no site ou no Instagram, né? Diabetopédia, e lá vai ter tudo sobre essa doença, né? Para você não ficar aí voando e pegando informação no ar aí errada, né, Toné? Aí é pior, né? Aí é muito ruim. Com certeza, pior a situação. Toné, tem pergunta? Não tá de bom tamanho. Doutora, só para a gente finalizar, né, falar um pouquinho de metabolismo, né, porque as pessoas ouvem muito falar do metabolismo, mas assim, o que desencadeia, né, a questão de metabolismo para dentro do organismo a pessoa ter várias disfunções, digamos assim, né, e uma saúde desregrada. O que é que dentro dessa questão do metabolismo acontece para isso vir à tona aí? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar de metabolismo é a quantidade de energia que você gasta, é o metabolismo basal que a gente chama, para sobreviver. Então, assim, para o rim funcionar, para o fígado funcionar, para o coração bater, você gasta energia. E o músculo tem um componente importante, porque quanto mais músculo você tem, mais energia você gasta. E o tecido adiposo é um tecido que não gasta muita energia para sobreviver. Então, o que acontece? À medida que a gente vai envelhecendo, isso é fisiológico, a gente vai perdendo músculo e vai ficando com mais gordura. Então, a tendência é que cada vez mais você tenha um metabolismo mais lento. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, tentar fazer uma atividade física regular para ter um metabolismo melhor. Isso a gente falando só da parte de gasto energético. Então, o músculo é muito importante para ter um bom metabolismo. E tem algumas regras que tem muito a ver com o ciclo circadiano. Então, dormir no horário correto, tentar se alimentar nos horários corretos, isso tudo vai influenciar no ciclo circadiano, e o ciclo circadiano vai ter relação com a sua liberação e produção hormonal. Então, a gente precisa dormir bem, tentar comer, dentro do possível, comer de uma forma saudável, procurar fazer uma atividade física regular para ter uma boa saúde metabólica. Então, o sono é essencial, fazer atividade física regular, pelo menos 150 minutos por semana, e tentar, dentro do possível, fazer boas escolhas. É isso que vai te dar saúde e um bom metabolismo. É isso aí. Doutora, muito obrigado por, né, ter dedicado esse tempo aqui ao nosso programa, aos nossos telespectadores. Quero agradecer a senhora aí mais uma vez e estaremos sempre à disposição aqui, quando a senhora puder, fazer esse serviço de utilidade pública aí, né, para os nossos telespectadores, assinantes e internautas. Muito obrigado. Tá ótimo. Eu que agradeço o convite, viu? Um beijo. Um abraço. A gente conversou aí com a doutora Cris, né, que é endocrinologista em Vitória da Conquista e participou aqui do nosso programa. Um abraço aí à população, né, de Vitória da Conquista, cidade que a gente gosta muito. Inclusive a gente tem aí o nosso querido Gustavo Magalhães, sempre está participando aqui com a gente, trazendo as informações aí de Conquista. Essa doença é muito
perigosa, né, Toné? Perigosa, a diabetes é. E é silenciosa, né? Silenciosa. Às vezes, quando a pessoa vê, já é tarde, aí tem que amputar um órgão, né? Perde a visão, pode... E a obesidade... Pode ter um AVC. Que é um dos fatores de risco mesmo, muito grave, que é a obesidade, né? Ela falou. É isso aí. Bom, gente, hoje é dia da consciência negra, né? Zumbi dos Palmares. Está aqui com a gente Valmir do Carmo, que é uma pessoa que milita aí, quando não se falava ainda, né? Porque hoje a palavra da moda é essa, né? É o preto. Mas o Valmir sempre falou sobre esses temas aqui com a gente, né? Há 20 anos que a gente está aqui na TVI. Antes da TVI já, eu na outra televisão aí, a gente sempre falava sobre isso, né, Valmir? Bom dia, obrigado por você ter vindo aqui ao programa. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar aqui quando é chamado, porque a gente precisa diuturnamente estar falando dessas questões raciais, né? Pois é. Tanto incomoda a gente. E eu disse há pouco aqui, eu acho que não é só hoje que é o dia da consciência negra, né? Essa consciência negra tem que estar todo dia na sociedade, né, Valmir? Todos os dias a gente precisa estar atentos, né? Porque o racismo é uma coisa, é uma nódoa que permeia no seio da sociedade todos os dias. Todos os dias. A mortandade de negros está muito alta e é preciso que a gente o preconceito mesmo, né? Eu vi ontem até, não me lembro qual foi a televisão que eu estava assistindo, um depoimento de um garoto lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que ele disse que estava no supermercado e uma mulher, só em ver ele se aproximar, já tirou a bolsa e tal, né? Então isso está realmente impregnado na sociedade, infelizmente. Muito triste. Muito preto, triste. É ladrão, é bandido. Né? E é verdade. Tem que acabar com isso. Agora, Valmir, dentro da sociedade hoje, a gente tem essa chamada, né? Conscientização, trabalho de marketing, mas o marketing mais voltado para ganhar dinheiro. Tem o afroempreendedorismo, né? E também o aproveitadorismo, eu diria, porque Sim. as grandes empresas, elas veem nisso uma oportunidade de ganhar dinheiro e não de realmente conscientizar ninguém, nem de fazer justiça a essas pessoas, né? E também... Então hoje, quando elas levam um negro para ser modelo de uma propaganda, ela não está fazendo justiça àquela pessoa como modelo, mas ela está usando aquela pessoa para entrar nesse mercado do preto, porque é um mercado grande, que elas não davam atenção antes. Isso, você vê que antigamente você não tinha produtos voltados para a mulher negra. Não tinha. Você não tinha brinquedos voltados para a comunidade negra. Boneca mesmo só tinha loira do olho azul. Loira do olho azul. Eu me lembro que eu fui para a Eco 92, no Rio de Janeiro, e teve lá uma tenda de discussão sobre racismo, onde um gaúcho negro chegou com uma sacola cheia de bonecas negras. E ele tinha entrado lá em Porto Alegre na justiça contra uma empresa que fabricava bonecas para que eles começassem a fazer bonecas negras. Você imagina, meninas negras brincando com bonecas brancas. Né? Então, eu acho que esse boom que está tendo agora em relação a trabalhar a questão negra, até falei em Cacá Ferreira nesse instante, é um incentivo para que, inclusive, o negro, nesse afroempreendedorismo, se afaste um pouco das instituições já formadas. E quando a empresa hoje contrata, como você disse, negros, para justamente trabalhar dentro do seu empreendimento, às vezes é até um uso abusivo da imagem. Exatamente. Diz assim, nós estamos fazendo um trabalho social, nós estamos incluindo, mas será que o ganho para a pessoa que está sendo contratada é bom? Justo, né? É justo? Nós estamos vendo agora aí a mídia com novelas com negros, mas será que esses negros estão ganhando equitativamente como os brancos? Exatamente. Não é? Será que há essa equiparação salarial? Eu fico um pouco com o pé atrás. Com certeza, né? E a gente vê que é muita hipocrisia também, né? De órgãos aí, até de comunicação mesmo, né? Que pega assim aquela bandeira como um modismo daquele momento e explora em todas as áreas ali para, né? E depois? Depois, né? Se for uma onda, e se passar, Valmir, e acabar isso. Ser moda é uma coisa que passa, né? É como o 13 de maio, a gente questiona muito o 13 de maio. Nós não vamos negar o referencial histórico, porque teve uma importância, mas assim, e 14 de maio?
como é que ficou o negro. Exatamente, e depois. E depois. Porque assim, o 13 de maio... É o day after. O 13 de maio tem um referencial histórico de lembrar que o Brasil foi o último a dar carta de liberdade ao negro. Mas você vê, a Lei Áurea, ela tem 2 capítulos. Está livre desde que se revogue. E aí? Qual foi o que pensaram para o depois? Eu falei até isso aqui hoje na abertura do programa, né? Essa questão racial no Brasil começou errado, né? Depois da escravidão, porque se deu alforria, se libertou, mas cadê a indenização daquilo que eles fizeram gratuitamente o tempo todo e até de forma obrigatória, né? E perversa. E a inserção deles na sociedade não houve. Não houve. Ficou sem fazenda, ficou sem casa, sem comida, e ficou refém por comida sistema, por 300 e tantos anos. Aí hoje o pessoal diz que racismo é mimimi. Não pode ser mimimi. Não pode mimimi, não pode. É uma comunidade que foi subtraída da África, trazida para cá, arrancada do seio da sua cultura, da sua família. E, às vezes, quando os navios eram interceptados no mar, acorrentavam, jogavam todos no mar. Então não pode ser mimimi. Nós estamos aqui no século XXI, 328 anos de morte de zumbi, e ainda nós temos morte de preto em mercado, morte de preto na rua pela polícia, e é uma coisa que a gente parece que nunca vai deixar de lutar e falar sobre essas questões. É verdade, né? A gente fica imaginando que aquilo já está diminuindo, mas é o contrário, está aumentando, né? Cada dia que passa. É terrível, viu? Mas é isso, enquanto a vida há esperança e a gente vai lutar, né, Valmir? Tem que falar. E outra coisa que eu acho que tem que ter também, Valmir, é a conscientização do próprio negro, né? No sentido dele se valorizar mais, né? Porque é aquela história, eu já vi uma pessoa negra falar assim, mas meu cabelo não é bom. Ora, o cabelo é bom, é diferente do outro, mas é bom. Exatamente. Né? Eu tenho até uma teoria, viu, Valmir? Porque além da Bíblia... É o padrão, né? Foi... a mídia, né, que cria um padrão. Mas a gente isso, a essa geração. E você vê que antigamente as negras, elas passavam ferro no cabelo. Rapaz. Tem até um vídeo na internet circulando passavam aí, pente de ferro saindo fogo, isso, né? Era aquilo que utilizavam no cabelo das negras, né? Então, criaram esse estigma de que ela tinha cabelo ruim. Não existe cabelo ruim, o cabelo do negro é duro, é pichain. É um tipo diferente de cabelo, mas é um cabelo bom. Cabelo ruim é aquele que cai. Mas o cabelo é bom. Não há. Então hoje, nós, inclusive esse movimento Beleza Negra Itabuna que a gente... Foi que você criou, né? Vem lutando há muito tempo, a gente desconstrói isso. Já tem mais de 20 anos, né, Valmir? Foi em 87, desde 87. Tem mais de 30 anos. Desde 87. Parabéns, nasceu no Jardim Primavera, na porta da minha casa. A gente fazendo essa mobilização. Porque havia em Itabuna uma comemoração no dia 13 de maio, em que saiu uma carroça, com uma mulher branca coroada, sentada nessa carroça, e o povo gritando, viva a Princesa Isabel. Aí isso me startou em criar um movimento negro para celebrar Zumbi dos Palmares. Porque a Princesa Isabel, ela teve seu referencial histórico, mas só foi aquilo. E depois? Salve a Princesa Isabel que deu liberdade à cor. A todos, né? Inclusive no dia 13 de maio, eu cansava de receber parabéns pelo seu dia. Eu digo, gente, eu não nasci no 13 de maio. Eu não nasci no 13 de maio. Mas é o dia da liberdade do escravo. Que liberdade? Qual a liberdade, né? Entendeu? A gente sabe as duras penas que vivemos até hoje, né? Até hoje, E quando você vê o sistema de cotas para negros e pessoas não negras, mas que têm baixo poder aquisitivo, muita gente ainda é contra. Eu acho, viu, na verdade, eu até já me pronunciei isso aí, Valmir, eu sou contra não a cota do negro, eu sou contra a cota porque eu acho que a educação é uma obrigação do Estado. Eu acho que ninguém deveria ir para a faculdade através de um vestibular. Eu acho que era assim, saiu do curso médio e continua na faculdade. Seja ele pobre ou rico, né? Porque o governo está ali para dar educação. Continuidade, né? Mas já que o Brasil não dá essa educação e não favorece, porque hoje nas universidades públicas só existem ricos, e 90% é rico. Exatamente isso. O Estado é uma reparação. Os Estados Unidos também têm sistema de cota, porque o racismo nos Estados Unidos ainda não acabou. Quando você vê uma instituição lá, Ku Klux Klan, né? Ainda existente. Lá ainda existe.
e era muito rigoroso lá Lá é muito forte, principalmente no estado do Sul. o problema do racismo, que preto não podia andar no ônibus que branco estivesse, preto não podia entrar no banheiro que branco entrasse, preto não podia sentar em um lugar. Então era muito duro. E isso foi uma forma de reparar. E o Brasil adotou o sistema de cotas por reparação. 300 anos de racismo. Você pega um vestibular, que é um sistema complicado. Pegar um menino que não tem condições de fazer pré-vestibular em um colégio que paga caro. Como é que esse menino vai chegar? Passar. Não é? À E universidade. outra coisa, a maioria da população brasileira pobre é preta. Sim. Então, se ela é pobre e ela é preta, ela precisa trabalhar, a faculdade não oferece nem condição para ela trabalhar e estudar. Para se manter. Para se manter a família, Isso. porque muitas vezes esses meninos são arrimo de família, Sim. ou foram criados sem pai e sustenta a mãe e os irmãos. Eu né? sei bem o que é isso, Pois porque é. eu vim de família pobre. Aham. E eu trabalhei e estudei. E é eu difícil. cansei de pegar carona para a FESP, não é? Até de caçamba. Pois é. Para chegar. Pra Agora chegar, chegava na escola detonado, cansado. Como é que você ia aprender igual Entendeu? aos outros? Então tem que haver um acompanhamento nas universidades para esses meninos que passaram por cota, porque é difícil, trabalhar e estudar. E ainda mais nos horários que as universidades oferecem. Por exemplo, tem curso na UESC que só tem pela manhã e à tarde. E olhe lá. E olhe lá. Aí como é que ele vai trabalhar? Só se ele achar um emprego de vigilante à noite, né? Pois é. É uma loucura isso. É complicado. É complicado. De todas as formas há um afastamento. Não é? Ô Valmir, agora, essas gerações mais novas, como é que vê esse negócio de preconceito? Nós viemos de outra geração. E essas mais novas, como é que estão vendo isso? Menina, nós fazemos um concurso da Beleza Negra, onde as meninas vão. É cada depoimento que até a própria família usa preconceito com as meninas. É na rua, às vezes o cabelo, hoje elas já estão aceitando o cabelo de forma natural. Eu acho tão bonito, rapaz, o cabelo blackzinho, né? Sim. Black power. Hoje estão já usando, você vê meninos na rua e meninas, já estão assumindo mesmo a sua identidade negra. Mas assim, há muito preconceito ainda. Muito, muito mesmo, inclusive na família, no trabalho, na rua. É difícil. Pessoal mais novo, você fala. Agora, mais novo. Você vê como é gritante as coisas, né? Um tempo desse, você vai lembrar, não tem muitos anos assim, acho que 20 anos atrás ainda, se fazia música falando mal do cabelo do negro, né? E aqui na Bahia, onde a gente tem o estado mais negro do Brasil, é a Bahia, aqui é uma África no Brasil. E se fazia música falando do negro pejorativamente, né? Sim. Um dia desse, né? Então você vê que nós somos ainda realmente muito falho nessa questão, né? Da cultura, é muito complexo, o caminho ainda é longo, entendeu, Almir? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil não. Nós mesmos dessa geração somos educados de outra forma. Não para ser preconceituosos, porque isso nunca isso na minha casa, isso foi uma coisa, um sintoma. Não deixa entrar porque pedir água, preto bate a porta. Nunca ouvi isso. Graças a Deus não fomos criados dessa forma. Isso existia. Mas sempre existiu. Tinha famílias que não. O negro não comia, não sentava na mesa. Só depois todo mundo almoçava. Tinha um cantinho para ficar lá. Isso. Minha mãe ainda reclamava. Quando às vezes recebia pessoas que não trabalhavam na nossa casa, assim, como era lá na antiga patroa, não. A gente comia o resto que a família comia. Às vezes não deixava. Era para o jantar. A gente tinha que fazer uma comida à parte. E a gente comia fora a gente não sentava na mesa, mesmo que os patrões já tivessem acabado de comer. Era um negócio meio feio, a gente ficava chateado, indignado. Eu ficava assim, ouvindo aquilo, eu ficava horrorizada. Que bobagem isso, não tem nada a ver com sentar na mesa, não sentar e não comer a mesma comida que o patrão come. Muito feio. Muito feio. Complicado. Essas crianças de hoje, eu não sei, Valmir, como estão sendo educadas. Tem muita... Porque assim, o racismo não nasce com a pessoa. O racismo é aprendido. A criança não nasce um meio, né? racista, é o meio que ela vive. E essa questão de não comer na mesa do patrão, isso ainda tem hoje. Ainda tem? A empregada doméstica hoje... E aí acho que nessa é a questão de ser negro ou branco, aí é a questão mesmo eu acho só por ser empregado. Já é de uma tratado casa. desse jeito. Ainda tem o quartinho lá no canto. Geralmente é na área de serviço. Na área de serviço, um lugar apertado. Quente, que eles usam para estender roupa. Ainda tem hoje, acontece. É uma escravidão moderna. Moderna, não precisa ser negro. Quantas vezes nós estamos vendo aí o trabalho escravo, que
esse pessoal é convocado para colher café, para fazer isso, fazer aquilo, e lá são jogados em um canto completamente insalubre, né? Rapaz, foi descoberto essa semana pela Polícia Federal uma fábrica clandestina em Minas Gerais de cigarro, que eles traziam pessoas de outros países, do Paraguai, Bolívia, e botavam lá para trabalhar sem ver a luz do sol, né? Eles trazem também bolivianos. Confinados, venezuelanos, né? Venezuelanos. É uma coisa louca. Recentemente... O ser humano é mau, né? É cruel. É cruel, E se ele pudesse aproveitar, ele se aproveita. A gente viu as vinícolas do sul do país, né? Rapaz. Não é? Todo mundo gosta de um prosecco, de um vinho branco, de um vinho tinto. Consumindo um vinho de trabalho escravo. Consumindo um vinho de trabalho escravo. É para boicotar mesmo tinha isso. Que boicotar. É boicotar. Ninguém pode consumir um produto que veio de mão escrava, né? Com certeza. No século XXI, pelo amor de Deus. E eu acho que o Brasil peca nisso aí. A justiça não é justiça, né? Porque o certo seria até fechar uma indústria dessa. Com certeza. Não dá mais para... mais agora, assim, por exemplo, essas mídias todas como estão fazendo isso, eu acho um pouco equivocada também. Porque também está acirrando mais os ânimos. Eu acho um enfrentamento muito ruim. Fica criando, principalmente, eu digo, volto a dizer, repetir, a nova geração pode não entender, não é? E acirrar os ânimos contra os pretos é pior. Não é por aí. Eu acho que tem muita coisa equivocada aí nessa mídia. Muito. Agora, eu acho que o trabalho tem que ser, Toné, de educação mesmo, tem que ser feito, tem, mas principalmente nas escolas. Nas escolas. A própria televisão tem que colaborar com isso, mas não de forma hipócrita, né? Não pode pregar uma coisa e por do bastidor fazer outra. Está fazendo isso para ganhar dinheiro, para faturar. Se aproveitam, mas acho que ainda se aproveita alguma coisa dentro desse contexto aí, né? E você falou da nova geração, que assiste muito esse negócio de televisão, né? E internet, e isso tem ajudado, eu acho, de alguma forma. Eu acho que a educação é o carro-chefe. Nas escolas... É bom, por um lado, que despertou, entendeu? Para muita gente aí que não sabia, ou então que viveu uma fase e não ignorava de que forma era, até não é até por negligência, para não prestar atenção. Sim. Entendeu? Que agora voltou a ver que sempre existiu racismo. Sempre. A gente sabe disso. E existe ainda, e muito. Olha, ainda é muito forte. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu soube de uma fonte recentemente, que eu não frequentei essa igreja, não vi pessoalmente, mas a pessoa que frequenta essa igreja é uma igreja americana que hoje está no Brasil, e ela prega que o negro não é a pessoa abençoada por Deus. Como pode isso? Ainda hoje? Ainda hoje, nos tempos de hoje. E os pastores dela são todos loiros, dos olhos azuis. Parece aquela escola de Hitler, né? Essa liberdade de culto sem fiscalização é muito complicado. É perigoso. Porque você manipular cabeças em nome de Jesus, né? É complicado. As pessoas criam uma viseira que não conseguem mais... Desumaniza a pessoa. Exatamente. Desumaniza. Você vê essa guerra lá no Oriente Médio agora, né? Em nome de Deus. Em nome de Deus. E os caras entraram, mataram milhares de pessoas. Crianças, Crianças e velhos. Atrocidade. Falando que é Deus que está mandando. Que loucura. Deus, em nome de Deus. É muita loucura isso. Muita loucura isso. Ô Valmir, hoje vai ter um evento, né? Nós estamos já com a semana já fechada, né? Dia 17 nós fizemos um bate-papo com os alunos do CIEBTEC, os meninos do antigo colégio estadual. Como é o nome agora? CIEBTEC. É um centro, né? de educação e formação técnica, porque é uma escola profissionalizante também, e que é de formação, né? O dia todo. Sim, tempo integral. Tempo integral, uma escola agora de tempo integral. Ficou bacana aquele campus ali, né? Tirou aqueles muros que tinham lá, separando a escola, não é? E aquilo ali fica até perigoso, né? Ficou agora muito legal, muito visível. Bacana, visível. De onde você está em um canto, você consegue ter uma visão geral. Muito legal lá. Eu parabenizei aqui o governo na época, Rui Costa, porque realmente ele melhorou muito a questão física, né, da educação. Não sei a questão dos professores, mas em termos de estrutura hoje, a Bahia está de parabéns. Muito legal. Tem auditório, tem teatro, cantina, tem teatro, tem tudo. Salão de jogos. Muito legal. Quadra para esporte. Ficou muito bom. Sim, aí nós começamos dia 17 com uma roda de conversa com os meninos voltado para a questão do feminismo nesse período da independência, os 200 anos da independência. Maria Domingas foi a facilitadora. Muito bom.
Hoje, dia 19, ontem, nós fizemos uma vigília no Monumento a Zumbi dos Palmares. Que é lá na Princesa Isabel. Né? E ficou bacana, né? A Avenida Princesa Isabel. É um monumento que tem lá, que inclusive foi agregado o rosto de zumbi ano passado. Que não tinha. Está muito legal aquele espaço. Hoje tem uma caminhada a partir das 15 horas. 19 horas tem uma sessão especial na Câmara de Vereadores, é chamado pela vereadora Vilma. E dia 25 nós estamos com concurso na ABB, convido os, né? Certo. Na ABB, a partir das 19 horas, vai ter música, poesia, dança e culmina com o concurso. Tem 8 meninas. 8 meninas inscritas, né? Quantos anos já? Você falou aí desde 87. 87, 36 anos, né? É, bacana, parabéns. 36? 87, 2023, 13 menos 38, né? 38. Não é isso? 38. Ô, Valmir, você lembra da Rainha das Mulatas? Que era feito a Noite das Mulatas, né? Mas tinha aqui em Itabuna, né? Era a Dicas que fazia, né? Dicas Cezinha, a Rainha das Mulatas. É. Geralmente era no Pontalzinho, não era bom? Era muito legal. Agora esse termo mulata ficou pejorativo. Ficou, porque assim, tem a mulata do Sargentelli, né? Também que tinha, né? Era internacional ali, Na né? realidade, é negra. Beleza negra. Beleza negra. Que é o nosso concurso, justamente para dar empoderamento às meninas e dizer, oi, não aceite racismo, aceite seu cabelo, aceite sua pele e cabeça erguida. Agora eu tenho uma teoria, eu já até falei aqui, né? Que é a seguinte, o homem, quando Deus criou, eu acho que ele criou negro, porque a região ali que ele criou o homem, né? É uma região onde predomina o negro. E outra coisa, o branco parece ser um despigmento da pele, né? Você vê que vai chegando até um ponto do albino. Então o negro, ele é mais forte medicinalmente falando, né? Porque o negro tem dentes melhores, dentes mais fortes e até mais bonitos, né? Os dentes do negro são parecendo marfim, uma coisa muito bonita. O corpo das meninas negras são extraordinários, né? Uma cintura perfeita, né? Uma coloração bonita. Então, eu acho que o branco é um defeito, como se fosse perdendo cor, né? Descolorimento, né? Um desdobramento assim de... normalmente, onde há regiões mais frias, a pessoa mais clara. Em regiões mais quentes, a pessoa mais negra, é mais escura. Agora eu não entendo como é que nessa região lá da África nasce um Jesus branco, de olhos azuis e cabelo liso. Mas aquilo ali foi uma criação da Igreja Católica, né? Baseada em Roma. Europeirizada, né? Porque ali não tem ninguém com nariz pequeno naquela região, nem olho azul, nem olho verde. É isso. Bom, gente, mas é isso aí, né? A gente tem que valorizar nossos irmãos, não importa a cor, não existe essa questão. Não importa a cor da pele, importa o caráter. Importa o caráter, tem nada né? E eu posso dizer isso porque desde criança, Toné, eu morei em Salvador, né, no Cabula, e eu fui criado ali. Eu também não me considero branco, né? Nunca me declarei porque alguém pode não aceitar e falar que eu estou querendo, né, tomar o lugar de outra pessoa. Ainda mais agora que tem muitos privilégios nessa questão para se corrigir esses problemas, né? Então eu nunca me declarei negro. Mas também branco eu não me considero. Então, e eu fui criado sempre ali, os melhores amigos que eu tinha ali do bairro, da rua, eram todos negros, né? Então, e assim, é muito difícil uma pessoa no Brasil não ter uma raiz, um avô, seja índio ou seja negro, Eu, por exemplo, a história também daquela quando a senhora do índio não tinha leite, aí tinha que pegar de uma preta, aí minha mãe negra, né? Como é que falar, né? Minha mãe preta. Isso tudo, isso é uma coisa que não... A minha avó era filha de índia. A minha bisavó foi capturada na mata. Se eu disser hoje que eu sou índio, alguém vai dizer, pô, Valmir, qual é? Mas não sabe a origem. Exatamente, Por isso todos que nós se questiona hoje, né? Mas tem índio preto, né? E negro tem. E tal, tem. As pessoas, dependendo da mistura genética. De onde veio. Todos nós temos um pé no indígena e na negritude. É um pé na senzala, né? Não é um pé na senzala? Não tem pra onde correr. É isso mesmo. Bom, gente, a gente está conversando aqui com o Valmir do Carmo, ele que organiza já esse evento, né? Como ele disse aqui, desde 1987. É uma pessoa que, independente desse modismo que está hoje aí, sempre fez tudo isso, né? Em comemoração,
em fazer essa reflexão, né, sobre o negro, sobre esse racismo estrutural que hoje se fala muito, mas sempre houve, e toda essa hipocrisia que ainda existe também até hoje. Mas a gente vai vencendo isso aos poucos, com você que está aí do outro lado, né, também se conscientizando e fazendo ver o que realmente é justo. Obrigado, viu, Valmir, por ter Só para corrigir, são 36 anos, viu? Porque você 13 fez a menos conta aí. 7, são 36 anos. Tá certo, 36. Desse movimento. E só para reforçar o convite para sábado, dia 25, às 19 horas na ABB. Na viu, ABB. Toné? A entrada lá, como é? O ingresso é 2 quilos de alimentos não perecíveis para distribuir com as instituições. E que não seja sal, né, gente? Que não seja sal, Pelo né? amor de Deus. 2 quilos, né? Não são 2 pacotes de milho, como a gente costuma o pessoal levar 2 pacotes de milho, achando que são 2 quilos. São 2 quilos, vai haver conferência. 2 quilos de alimento. Então tá certo. Vamos lá na ABB, dia 25, a partir de que horas? 19 horas. 19 horas. Tá bom? Valeu, Valmir. Gratidão muito obrigado pelo convite. Gratidão. Estou sempre às ordens, tá? Falou, meu amigo. Estamos abraço. aí também à disposição. Um abraço. Bom, Toné, então, dia 25 a gente vai estar lá, né? Tem que prestigiar, né? Se Deus quiser. Bom, Valmir, pode passar por aqui, só Valmir. restrito a negros, né? Pode passar por aqui. Obrigado. Valeu. Agora eu vou conversar aqui, Toné. Vamos falar sobre a questão do sangue, né? Na Santa Casa, o banco de sangue. Está faltando sangue, está vivendo um momento crítico, Toné. Um momento que vai culminar aí com muita viagem, muita estrada, festas, né? de fim de ano. Passa aqui, por favor, Valmir. Pode passar aqui. Valmir não, Barbosinha. Rosildo. Rosildo. Rosildo está aqui com a gente, né? O homem do banco de sangue aí, da Santa Casa. O único banco de sangue que tem aqui. Eu queria até começar, Rosildo, conversando com você, né? Que a gente fala muito aqui em banco de sangue, em outras cidades, a gente ouve falar muito em MOBA, né? Que é um serviço, pode pegar o microfone, né? Um serviço mais amplo de recolher o sangue e, regionalmente falando, ele é livre ali para todo e qualquer hospital, né? Esse aqui é mais ligado à Santa Casa, porque é ela que mantém esse banco de sangue. Por que Itabuna não tem ainda um centro como tem em outras cidades, independente? Então, bom dia, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite. Estamos no mês do doador. Toninha se refere à semana do doador, porque também já estamos finalizando aí. Também estamos nos aproximando do final de ano, né? Onde o consumo de sangue aumenta. Você observa que nesse período as férias começam a acontecer, as escolas, faculdades, até as igrejas. As pessoas começam a se mobilizar, que é um descanso natural. Mas respondendo lá na frente com relação a Imoba, a Santa Casa ela atende a Itabuna e a mais 126 municípios pactuados, mas nós já chegamos a atender 197, ou seja, a Bahia tem 417 municípios. Isso significa que nós atendemos metade da Bahia praticamente. Então o Imoba, porque ele tem essa nomenclatura, porque ele é do estado da Bahia. Exato. Ele é a fundação do estado da Bahia. É isso que eu digo, porque aqui o estado não mantém um centro desse aqui, né? Quando se fala em saúde, né? Eu vejo que saúde custa caro, mas não tem preço, né? Quanto se vale uma vida? Então, quando se trata hoje de fazer investimentos nessa linha, seriam investimentos volumosos. Mas, no meu ponto de vista, você não tem que perguntar quanto custa, tem que fazer. Tem que fazer. Não é? Ainda bem que a Santa Casa mantém, né? Sim. E é de excelência o trabalho de vocês lá, né? Agora, Rosildo, como é que está o estoque hoje de sangue no banco de sangue? Você falou em excelência, nós tiramos nota 100 na Federação Brasileira. Parabéns. Com relação aos pré-requisitos de coleta e transfusão, ou seja, da matéria-prima ao produto final acabado. Porque não é só pegar o sangue de uma pessoa e levar lá para o hospital para outra. Não é assim, né, Rosildo? Explica aí. Então, são tiradas as hemácias, né? Sim, quem faz essa avaliação não é Rosildo, não é Barbosinha, não é o provedor, é o próprio governo federal com a Secretaria de Estado e Municípios que faz essa avaliação, não só no nosso Hemocentro, Toninha, mas também em todos os hemocentros do país e do mundo, que é a Organização Mundial da Saúde. Nota 100 é nota máxima, né? Nós recebemos nota máxima em todos os pré-requisitos. Eu fiquei surpreso que a captação também teve nota 10. Eu esperava ficar lá embaixo, né? Foi? Nós tivemos nota 10 também, vai somando tudo no conjunto, final acabado. Então a Santa Casa hoje, ela não, como você falou, não deve nada a ninguém em relação à excelência e atendimento. Agora nós precisamos ainda melhorar muita coisa, porque as Santas Casas, Cezinha, Barbosinha, não só
a de Itabuna, mas do país inteiro, ela anda com o Pires na mão, pedindo, né? Você vê que a tabela do SUS tem 25 anos que não tem um aumento. É defasado. Um médico hoje estuda, vai para a faculdade, fica ali na beira da pista pedindo carona para ir se formar e se forma. E ele vai hoje para atender uma consulta para ganhar R$36 pelo SUS. Então, um parto ganha R$200. Enquanto hoje os particulares, uma consulta mais barata é R$180, para você ter uma ideia. A mais barata, quando é clínica popular, né? Isso, clínica popular. Então, o normal é 400 aí. É 400, é 480, é 500, 600. Então, hoje a população, de uma certa forma, a população carente de nossa região, ela é bem assistida com relação. Nós temos um serviço de oncologia pediátrica neonatal, que é hoje um dos melhores do Brasil e do mundo, porque você vê que nós recebemos crianças de toda a parte da federação, ou seja, porque nós somos referência em oncologia pediátrica neonatal. Agora, atrelado a isso, vem as responsabilidades. Para você ter uma ideia, nós temos várias crianças lá precisando de transfusão de plaquetas, como você perguntou na estante. A plaqueta, você colhe uma bolsa de sangue total, fraciona essa bolsa de sangue, separa o plasma das hemácias, aí você separa as plaquetas do plasma. E aí você vai tirar a plaqueta. Então você já sobra uma quantidade mínima. Mas mesmo assim, com toda a dificuldade que nós temos tido, nós temos já salvado aí. Sou da Era Rosildo. Eu falo da Era Rosildo porque quando eu cheguei já existia o banco de sangue. Mas já estamos chegando próximo das 300 mil vidas salvas. Já ultrapassamos a casa das 280 mil vidas salvas. Bom, agora, Rosildo, 300 mil? Vidas salvas, Agora, Rosildo, você falou aí desse tratamento do sangue, né? Mas quando o paciente recebe lá no leito do hospital, ele recebe o que, propriamente dito? As plaquetas, recebe o plasma, o que é que ele recebe lá? Os leucócitos. Hoje, com a nova medicina, a medicina moderna, hoje no passado, as pessoas antemorriam porque transfundia a quantidade de sangue não apropriada. Por exemplo, hoje o paciente entrou, mesmo sangrando, vitimado de acidente, arma branca, arma de fogo, acidente de carro, queimado, você colhe uma amostra do paciente, centrifuga aquela amostra, um amigo centrífuga de bancada, e você, com poucos minutos, você já sabe a quantidade exata de sangue que ele precisa, qual o elemento do sangue que ele precisa e a quantidade certa, se ele precisa de plasma, se ele precisa de plaquetas, entendeu? Porque também quando injetava diretamente ele recebia mais do e no passado você transfundia a bolsa de sangue total, né? Porque você não tinha tecnologia para separar. Por exemplo, hoje você tem pacientes que não podem nem falar em receber leucócitos. Então nós lavamos as hemácias. Você pega a bolsa de sangue, colhe o sangue, fraciona o sangue, separa as partes do sangue, plasma, hemácia, plaquetas. Leucócito. O leucócito já é tipo um problema de doença, né? Em alguns casos, tem um paciente que ele não pode, ele está com excesso de leucócitos já altos, então ele não pode receber leucócito. Então nós lavamos as hemácias, chama lavada as hemácias, ainda separar. Com filtro de leucócito. Lava as hemácias, tira todo aquele excesso de leucócito e mesmo assim você ainda filtra ele. Rapaz, interessante. Muito interessante. Então fica só aquela parte bem viscosa do sangue, nós chamamos as hemácias sem leucócito. Se chama as hemácias lavadas que nós chamamos. Então hoje, como eu te falei, quando se trata de tecnologia em avanço para salvar o paciente, raramente ele vai morrer se o pré-requisito for transfusão de sangue. Porque hoje o Banco de Sangue de Itabuna e dos outros países da federação é uma tranquilidade muito grande. Hoje os bancos de sangue transfundem com tranquilidade. Além do mais, Toninha, o nosso sangue colhido aqui, nós fazemos toda aquela parte sorológica, os exames que estão na legislação, AIDS, Chagas, malária, HIV, sífilis, hepatite, e ainda enviamos uma amostra de todos os doadores, todo final de tarde para Salvador, para o NAT, lá para o Hemoba, para que eles também façam a mesma sorologia. Agora, no auge da AIDS estava muito complexo, muito problemático, porque teve gente que pegou AIDS através de transfusão de sangue, ainda teve esse aspecto, né? Sim. Porque naquela época também era uma doença que estava surgindo, né? Não se sabia. Também acontece o seguinte, antes da Carta Magna, né? Vou falar em outra linguagem também, porque vocês têm público de todo tipo. Aí é importante falar, a Carta Magna é a Constituição Brasileira, quando o país foi redemocratizado em 88, lá no artigo 99 é bem claro com relação à transfusão de sangue, é um componente derivado do sangue. Antes disso, o sangue era vendido até de feiras livres. Um exemplo, Betinho em fio. Sangue de gente mesmo? Sangue era vendido, as pessoas compravam no mercado negro, ia para a porta dos bancos de sangue e comprava. Os bancos de sangue vendiam e você podia chegar para vender seu sangue em qualquer lugar.
Um exemplo aqui bem claro é Betinho e Enfio, né? Que eram dois irmãos. Né? Dois irmãos que eram sociólogos, pessoas de poder aquisitivo econômico muito ricos, né? E eles compravam sangue, porque eles precisavam, eles tinham hemofilia, hemofílicos. E eles compravam sangue abertamente. E eles acabaram morrendo em função disso. Eles receberam uma transfusão de sangue contaminado com HIV. Com HIV, né? Então eles morreram em função disso. Você vê que o Brasil, até bem pouco tempo, ainda era muito caótico em tudo, Sim. né? Ainda tem muita coisa para se melhorar, né? Vender sangue, rapaz. Se vendia. Então tem um detalhe. As pessoas imaginam que o sangue que você transfunde, eu pego aqui meu braço e o seu braço, isso não chama braço a braço, isso chama veia a veia. Né? Eu pego meu braço, funciona aqui, coloco o centro aqui do seu lado e coloco, chama veia a veia. Mas isso não é bom. As pessoas falam, né? que é braço a braço. Braço a braço é quando você colhe o sangue e transfunde sem testar sorologicamente. Né? Porque já aconteceu várias vezes, você vê em filmes, né, que as pessoas precisaram fazer uma transfusão veia a veia e acontecer. Né? Hoje, né, dependendo da região, raramente acontece isso. Mas isso é uma situação rudimentar, né? Muito, que além de transmitir doença, pode matar, porque como você falou, você não pode receber mais do que você precisa. Sim, né? É um risco eminente, né? E corre o risco também da tipagem sanguínea do grupo. Já pensou se você é um O negativo e eu vou lá e transfundo um A positivo em você vai acabar morrendo, Vai morrer, Porque o O negativo, ele transfunde para todos. Ele só recebe o dele. Ele é muito orgulhoso, né, nesse sentido, né? Ele é o transfusor universal, porém, ele só recebe o dele. Já ao contrário do AB positivo, né? O AB positivo é o receptor universal. Ele fala, olha, eu não vou morrer não, eu recebo qualquer um. Esse é o AB. O AB positivo, ele é receptor universal. É universal, recebe qualquer um. Qualquer um. Agora o O negativo, ele só recebe o dele. Porém, ele doa para todos. O O negativo também doa para todos. Doa para todos, mas só recebe o dele. Rapaz, já esqueci o tipo sanguíneo meu. Eu não sei se é o positivo. Agora, se eu chamo de coringa. Se você tem os dois coringas na casa, o O positivo e o A negativo, raramente ou dificilmente alguém vai morrer por falta de sangue. Por quê? O O positivo, ele é transfusor universal dos positivos e o O negativo de todos. Agora o O positivo também, ele só recebe o dele e o O negativo. Você vê que o que mais salva ele é meio... É mais difícil para ele próprio, né? Arrogantezinho, digamos assim. Agora, qual a diferença na coloração do sangue? Por exemplo, eu quando tomo um corte, alguma coisa, meu sangue é um vermelho quase preto, assim, muito escuro, né? Já tem outro sangue que eu vejo de pessoas que é um sangue um vermelho, assim, parecendo com microfone, né? Mais claro. Qual a diferença disso? Acontece, o sangue, de uma certa forma, a olho nu, ele é bem igual. O que pode acontecer é que aquela pessoa que está com sangue, a coloração mais clara, ele possa estar com um certo tipo de anemia, um certo nível de anemia. Né? Porque assim, o homem, se ele tiver com nível abaixo de 39%, ele é considerado anêmico. A mulher, se tiver abaixo de 38%, é considerada anêmica. Evidentemente, se eu estou com 45% de volume de hemácias, né, no meu sangue, e você está com 38%, evidentemente que na hora que eu olhar, o seu sangue vai estar bem mais claro do que o meu, que estou com as hemácias mais incorporadas, digamos assim. Né? Bacana. Bom, Rosildo, e qual é a expectativa agora, né? A gente está aí entrando próximo ao verão, né? Mas já estamos vivendo esse clima aí de festividade, de viagem, de muito feriado. Festa de fim de ano. Festa de fim de ano, né, Toné? Muita coisa pode acontecer em estradas, né? E doenças mesmo, muita gente também entrando nos hospitais. Qual a expectativa aí do banco de sangue para esse período agora aí? Então, ele já é corriqueiro, né? Eu já estou lá há 23 anos, então já sei o que vem pela frente, mas... o banco de sangue tem a sua cara, viu? Mas assim, eu sempre tenho esperança, né? Porque se você imaginar num pico da pandemia, antes da pandemia, até 2018, já cheguei a colocar 1.400 doadores lá dentro do banco de sangue. Na pandemia? Antes da pandemia. Antes da pandemia. Pico, no auge da pandemia, essa quantidade de sangue caiu para 500 bolsas. Quanto? 500? Para 500. E você precisando colher 1.200. Rapaz. E o pai internada, a mãe internada e o filho não ir lá doar sangue para ele com medo de pegar Covid. Imagina. E aí você imagina a dificuldade que nós não encontramos. E atrelado a isso, inauguraram um hospital de campanha, que aí eu falei, aí vem mais bomba, né? Porque quando você abre um hospital de campanha, você... Tem que determinar uma quantidade já, né, para lá. Sim, e você... portas abertas. Portas abertas. Então, abre a regulação, regula o paciente, aonde abrir a janela, ele traz. Aí paciente de Jiquié, de Teixeira, de Ionápolis, de Porto Seguro, você já estava com o hospital lotado, superlotado. E aí aumentou mais ainda essa quantidade de pacientes e aumentou mais ainda a dificuldade para se buscar sangue. Mas mesmo assim,
eu botei ônibus, não tinha ônibus em Itabuna, que ele trancou tudo. Tava sem ônibus. E nós somos a cidade, Toninha, da federação, que ficamos mais tempo sem transporte coletivo. Acho que foram 6 meses, né? Nós ficamos um ano. Um ano, sem transporte coletivo. É verdade. Né? Então, isso afetou diretamente, impactou diretamente na nossa coleta de sangue. Agora, antigamente, o Exército, né, através do tiro de guerra aqui, o pessoal doava, mas hoje o pessoal não está servindo mais. Não, eles doam. Mas é pouco, né? Só tem 50 atiradores. Agora não pode haver assim, Rosildo, desculpa aí, uma compensação, por exemplo, o paciente que for precisar do sangue. Porque agora o pessoal está mais consciente, né? Ele pega o sangue e ele arranja doador e leva para compensar. Essa compensação não pode ser feita antes do paciente precisar, por exemplo, você vai precisar de tantos litros de sangue. Sim. Você não pode arranjar assim, 10 litros, você não pode arranjar doador. Não pode ser feito assim, não? Pois, nós já temos essa política já, que chama cirurgias eletivas. As cirurgias eletivas, o paciente, a cirurgia pode acontecer ou não. Porque o paciente ele vai lá caminhando na Santa Casa agendar a cirurgia, ou seja, então o paciente que ele está com problema de saúde, evidentemente que não ele aí precisa tanto litro de sangue, aí se compromete. Aí se compromete. Já leva ao doador. O mais certo seria isso. Né? Agora tem um detalhe, nós temos um hospital que é portas abertas, que é o hospital de base, que você atende ali por hora pelo menos 80, 90 pacientes por hora. Então, desses 80, 90, pelo menos uma metade vai para a Santa Casa depois, quando ele é regulado, pacientes oncológicos, entre outros. Agora tem um agravante. Hoje nós temos cirurgias cardíacas. Nós realizamos 5 cirurgias cardíacas dessa por semana. Aí precisa de muito sangue. Aí precisa de muito sangue. Outra coisa, todas essas cirurgias cardíacas precisam de plaquetas. As temidas plaquetas. Por que eu falo as temidas plaquetas? Porque você não colhe sangue de todo doador, você não consegue retirar as plaquetas, né? Você tem que ter uma quantidade acima de 400 ml de sangue. Outra coisa, as plaquetas só têm validade de 5 dias, porque ao contrário do plasma, que você congela a menos 10 por 1, a menos 20 por 2, a menos 30 por 3, as hemácias você pode armazenar por 30 dias, mas as plaquetas elas ficam em temperatura ambiente, em um agitador de plaquetas durante 24 horas, durante 5 dias. Fica ali agitando para não parar, né? Chama agitador de plaquetas. Porque se parar, coagula, né? E se perde a qualidade. Então tem esse detalhe, você não pode colher demais, porque ela vai vencer com 5 dias. E você também não pode deixar de colher. Então você não tem como controlar o doador. Tem dia que você tem que estar ligando, indo para a rádio, para a televisão, buscar doadores. E com relação a essas cirurgias de reposição, o paciente muitas vezes entra no hospital, tomou sangue e vai embora. E ele esquece de repor essas bolsas. Né? Então, quando você tem tempo de trabalhar o paciente, tudo bem, mas quando é uma emergência, ou eles já chamam emergência. Urgência. Né? Que tipo de doador pode doar o sangue? Que tipo de doador não pode doar? Então, tem aí uma quantidade, um leque grande, mas o básico, hoje para ser um doador de sangue, você tem que pesar igual ou superior a 50 quilos, né? Não... Inferior? Igual ou superior a 50 quilos. Superior. Acima de 50 quilos. Ele deve ir alimentado. Agora, as pessoas que não podem doar sangue são pessoas do grupo de risco, né? Grupo de risco eu falo para drogas, sexo, sem controle, né? Desnorteados. Pessoas que fez uma cirurgia recentemente, cirurgia pequena, de pequeno porte, 6 meses, cirurgia de grande porte, 12 meses. Quem colocou um pince recentemente, 6 meses. Quem fez uma endoscopia, uma colonoscopia, por exemplo, 6 meses, tratamento odontológico. Aí não pode. 72 horas. Então, esses são os pacientes inapto temporário. Né? Mas você tem um definitivo. Quem teve AIDS, doença de Chagas, malária, HIV, sífilis, hepatite. Né? Agora, diabético. Agora, só que tem muitas pessoas que não sabem disso. Eles vão lá doar sangue. Ele não sabe que ele está com AIDS, ele não sabe que ele está com Chagas, ele não sabe que ele está com malária, ele não sabe que ele está com hepatite. Porque são as doenças silenciosas. E aí, como resolver isso? Ele descobre numa doação de sangue, por um acaso. Se ele doar sangue, muitas vezes o paciente, ele vai lá como doador. Nem sabe. Ele nem sabe e sai como paciente. Ele vai lá preocupado em salvar uma vida. E sai como paciente. E se descobre que ele precisa ser salvo. Mas ainda bem que descobre, né? Sim, ainda bem que descobre. No passado não descobria. Né? E as pessoas falam sempre comigo, por que é que vocês não fazem sorteio durante o ano de bicicleta, não conseguem as coisas para poder sortear para os doadores durante o ano inteiro? Eu falo, nós não temos interesse de fazer desse tipo. Eu vou lhe dar um exemplo aqui agora. Hoje nós precisamos colher 54 unidades de sangue todos os dias. Mas se eu chegar aqui e pegar o carro de Toninha, ou o seu, vai bombar logo, né? Se falar assim, o meu de Toninha vai demorar um pouquinho. Mas se eu falar assim, olha, vamos sortear aqui o carro de Barbosinha,
para os primeiros 54 doadores que compareceram durante o dia. Olha, nós precisamos escolher 1.200 durante o mês. Vão lá comparecer só num dia só, 1.200. Mas essas campanhas, hoje, tem que ser feitas antes de tratar o problema de chegar a um estado crítico, não? Desculpa aí. Sim, é só para mim chegar nesse ponto. Porque quando você fala assim, que você vai dar alguma coisa para o doador, aí ele sabe que ele está doente, ele sabe que ele está com chagas, ele sabe que ele está com malária. Com mas HIV, ele vai assim mesmo. Mas ele vai lá interessado em salvar a vida, ele não foi interessado em salvar a vida. Ele vai querer prêmio. Foi ganhar o prêmio. Aí você fala, mas vocês não fazem essa triagem do sangue? Vocês não fazem a parte sorológica? Fazemos. Mas nós temos, custo também, né? E temos uma coisa chamada janela imunológica, né? Que ainda nos traz muito medo. Então nós trabalhamos com toda dificuldade, mas nós trabalhamos com o quê? Família. O que é família? Qual o pai que está com o filho lá no leito internado e ele sabe que ele está com AIDS, ele vai transfundir o sangue para o filho? Ou a mãe ou vice-versa? Não é verdade? Então nós trabalhamos mais essa política da família e das pessoas de bom coração, pessoas benevolentes, que sabem que as pessoas que estão lá internadas precisam de uma transfusão sanguínea e que pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um aqui pode precisar. Por exemplo, minha irmã precisou de sangue, né? Minha irmã teve um câncer e fez quimioterapia e precisou de sangue. Eu tive uma tia também que precisou de sangue. A minha tia, quando precisou, não trabalhava no banco de sangue, nem imaginava, mas eu fui doar. E minha irmã já trabalhava, então você vê que isso pode acontecer com qualquer um. E por isso que eu, incansavelmente, eu tenho me dedicado parte da minha vida para fazer essa captação de doadores de sangue, Antônia. E eu criei um projeto chamado Caravana Itinerante pela Vida, que é buscar os doadores de sangue no interior da Bahia, né, no interior da região. Você sai pela... Eu saio em toda a cidade do município. Caravana Itinerante pela Vida. Pela Vida. E nós vamos estar recebendo, se vocês quiserem ir lá fazer a matéria também, no dia 29 agora, vamos estar recebendo os secretários de saúde da região e os prefeitos também da região, lá na Santa Casa, dia 29, dentro desse calendário aí do mês do doador. Lá no 9h30 lá. A Semana Nacional do Doador começa hoje, né? Na realidade, o mês do doador começou já desde o dia 1º, que nós já estamos fazendo alguns... 1º de novembro. Vai de 1º a 30. Mas o dia D é dia 25. Dia D é dia 25. Mas dia 29 nós vamos estar com essa reunião com os prefeitos e secretários de saúde, justamente para debater esse ponto. Daqui da região. Esses compõem aqui a região da MURC, né? Todos, região sul, extremo sul e região Cacaueira. Para discutir sobre isso. Para discutir sobre isso. Ok. Rosildo, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, né? Fizemos aí essa prestação de serviço para você que está precisando de sangue e para você que quer doar e não sabe como. Então, Rosildo veio aqui, explicou. Vá lá, né? Aproveite, faça a doação, seu sangue vai ser testado. É bom se você até descobre se você tem algum problema ou não, né? É verdade. Acaba muita ganhando. gente não sabe nem o tipo sanguíneo. Né? Eu mesmo não sei o meu. E outra coisa, para finalizar, você vê, tem pessoas de 80, 70 anos me perguntando como se fazer para doar sangue. Isso significa que ao longo do tempo ele não teve informação, porque não tem uma propaganda, não existe o governo nas 3 esferas, municipal, federal, estadual, eles nunca investiram em campanha de sangue, doação de sangue, essa é uma grande realidade. Investe em tabagismo, né, álcool e direção não combina, para usar preservativos, entre outros, mas não tem uma campanha maciça com relação à doação de sangue. Eu, quando comecei no banco de sangue, eu fui para as escolas, para pré-alfabetização, dar palestra para as crianças de 5, 6 anos de idade. E o pessoal da Santa Casa, em modo geral, eles ficavam rindo de mim. Você não quer que eu compre umas mini bolsas, não, para você colher sangue dessas crianças? E hoje esses doadores, aquelas crianças são os doadores de hoje. Aí, tá vendo? Né? Eu falo da Santa Casa, mas eram os meus próprios colegas de banco de sangue. Não foi nem a Santa Casa, né? Pedi desculpa ao restante dos colegas. Mas o estoque está muito ruim. O estoque hoje está baixíssimo. Está baixíssimo. Nós temos, quando eu saí de lá, tínhamos apenas 3 bolsas de sangue O negativo. O negativo? O negativo, que é esse transfusor universal. Ele é importante porque quando o paciente chega sangrando, vitimada de bala, arma branca, arma de fogo, então se recorre a ele. Primeiro transfunde esse sangue no paciente, porque não dá tempo de testar o sangue dele, o tipo de sangue dele. E depois é que vai ministrar o sangue dele apropriado. Por isso que é importante ter esse sangue O negativo, para justamente salvar esses pacientes que chegam de urgência e emergência. E já aconteceu, Rosildo, de um paciente morrer por falta de sangue não encontrar no estoque? Não, ainda não. Pelo menos na nossa era, não. Graças a Deus que não. Vocês atendem a todos os hospitais, tudo aqui? Nós atendemos... Esse banco de sangue é da Santa Casa? Como o banco de sangue é da Santa Casa. É da Santa Casa. É um banco de sangue da Santa Casa, que ele atende, nós já recorremos, já atendemos ao Costa do Cacau,
O hospital de base. O hospital de base, quem atende somos nós mesmos, né? Hein? Nós mandamos 450 bolsas de sangue para ele todo mês. Vocês dão? Para o hospital de base, 400 bolsas? Enviamos para lá todo mês, 450, 400 bolsas de sangue. Já recorremos. Lá é aberto, portas abertas entre a gente toda hora, né? É portas abertas. Nós atendemos a maternidade da Mãe Pobre, ao IPEP, ao São Lucas, que reabriu agora, também aumentou o consumo de sangue bastante do São Lucas. Agora, foi feita até uma denúncia aqui por aquele médico, né? Que é candidato, como é o nome dele? Isaac Neri, né? Ele falou que a Santa Casa não abriu o Hospital São Lucas, que ela transferiu 30 leitos do Calixto para lá. Do SUS. Do SUS, né? E que lá, se a pessoa chegar, não é portas abertas. Então, na verdade, ele diz que é um engano aquilo ali. Assim, porque eu entendo que na política as pessoas querem, de uma certa forma, politizar as coisas, mas é bom que ele entenda. Outro dia o médico também estava lá na porta do hospital de base, criticando o hospital de base. Eu não tenho procuração para defender o hospital de base, mas é um equipamento muito importante para Itabuna. Eu já vi as pessoas chamar o hospital de base de açougue. Né? Isso é uma falta de respeito tamanha com as pessoas que trabalham ali dentro do hospital de base. Eu trabalhei um ano lá para implantar uma unidade de coleta de sangue lá. Então o hospital, hoje o Hospital Manuel Novaes é portas abertas, né? Que não era. E quando eu tenho um hospital, por exemplo, eu tenho um mercado, não vou nem falar de hospital, e eu não estou preocupado com o tipo de cliente que vai para o meu mercado, que ele vai de pé, que ele vai de calçado, que ele vai de terno. Eu quero que ele vá com dinheiro no bolso para comprar minha mercadoria, não é? Então, como é que o hospital, ele recebe pelo cliente? Porque quando chega lá um cliente, ele recebe porque ele não atende. Porque o hospital hoje, a Santa Casa, e qualquer um hospital de Itabuna que ele seja pactuado com o SUS, ele só recebe pacientes que o município enviar para ele, que o município autorizar. Porque é a regulação que manda. Sim. Então o que o candidato tem que falar, qualquer um deles que sejam, eles procuram primeiro. Eu fui diretor da regulação e eu sei como funciona, né? Agora eu não posso chegar aqui, o que a Santa Casa tiver de errado, nós vamos falar e assumir o erro. Agora, nesse ponto de vista, ele abriu o hospital, recebeu o recurso do Estado para poder funcionar aquele equipamento, e ele só atende o paciente que o município regular para ele. Entendi. Certo? Ele não pode botar um paciente lá dentro porque ele não vai receber. Ele tem que passar pela regulação. Se ele for para o hospital, por exemplo, se ele for para o Hospital Novaes, chegando lá, esse paciente não é competência do Hospital Novaes, ele é do São Lucas. Ele vai para o São Lucas. Chegou num base, esse paciente não é competência do base, é do São Lucas. E assim vai. Por exemplo, aqui... E o município só faz o repasse também da verba para ele de acordo com se ele tiver prestou. lá a regulação, né? De acordo com está regulado. E ele sabe disso, né? Então as pessoas têm que ter responsabilidade. A mesma coisa de você ser oposição, você é prefeito, eu sou vereador, tudo que você manda lá para a Câmara de Vereadores eu vou votar contra, porque eu acho uma palavra feia, horrível, falar assim, eu sou de oposição, não. Eu sou de fiscalização. Agora sim. Tem que trabalhar em prol da cidade. Agora pergunte para o médico, quem é que faz a quimioterapia de Itabuna? Quem é que faz a hemodiálise? Quem é que faz a radioterapia? A blecoterapia, não é? Quem é que faz a oncologia pediátrica? Quem é que faz as cirurgias cardíacas? Aí me responda, não é? Aí me responda onde é que faz. É o base que faz? É o São Lucas que faz? Porque de repente a Santa Casa não serve para nada, na verdade, da forma que fala. Então o Hospital São Lucas está lá cheio já. Todos os leitos estão lotados do Hospital São Lucas. É importante que as pessoas possam estar indo lá, observando e cobrando, não é verdade? Mas nós temos que ter responsabilidade com o que nós falamos. Eu sou um defensor ferrenho da saúde e, sobretudo, dos colegas da saúde. Agora também, o que tiver de errado da saúde, eu sou o primeiro a falar. Isso aqui está errado, nós temos que consertar. Né? Porque eu acho também que você tem que dar exemplo aí na sua casa. Isso aí. Agora é interessante, fazer uma campanha também, o senhor tem que fazer um apelo aí no final. Pedir esse pessoal que frequenta a academia, tanta gente jovem, saudável, né? Então devia fazer uma campanha intensa junto às suas academias, Rosildo, para ver se encontravam doadores. Sim. E ali deve ter, porque tem porrada de academia em Itabuna. E esse pessoal, eu acho que tudo malhadão, tudo bombado, podia realmente, né? Eu encontrei um aí na estante, aí na portaria, aí um bombadinho aí, que é o Barbosinha Júnior. Ele pula longe de mim quando ele me vê, rapaz. Tem um medo de mim danado. Fala, rapaz, não vou doar meu sangue, não. Tem medo? Essa é a geração Nutella. Agora tem um detalhe, nós chamamos de fitness. O pessoal das academias, nós temos uma parceria boa com as academias, com o tiro de guerra. Vou lhe dar um exemplo aqui, bem rapidinho. Pra você ter uma ideia, o tiro de guerra tem 50 soldados. Desses 50, pelo menos 40 estão aptos a doar sangue. Mas nós transfundimos em torno de 35 unidades de sangue por dia. Então eles vão hoje, o sangue que você colhe hoje deles,
com 3 dias já acabou esse sangue, que ele foi triado e tal. Então, vamos esperar ele daqui a 60 dias de novo. E a Polícia Militar doa? A Polícia Militar doa também, porque eles têm um contingente considerado pequeno para a quantidade de municípios aqui do interior da nossa região, mas mesmo assim, eu vou sempre ao batalhão, eu vou sempre ao Corpo de Bombeiro, eu não deixo escapar ninguém. Eu vou nas igrejas, todas as igrejas eu frequento no tiro de guerra. Você sai catando, né, Rodrigo? Eu saio catando, porque você... É o vampiro, é o homem do sangue. É vampiro, é papa-sangue, é chame-chuga, sanguessuga, é um monte de nome que eu tenho por aí. Mas o importante é que o produto final acabado salva a vida. E quantos anos você já está lá, Rosildo? 23. 23 anos. Mas eu comecei fazendo a doar um bom sangue... trabalho, viu? Eu fui para lá no ano 2000, mas eu frequentava lá desde 85, porque eu fui pro tiro de guerra em 86, foi quando eu comecei a doar sangue. E de lá para cá eu assumi essa causa e por coincidência eu fui trabalhar no banco de sangue, não sei nem como. E tá lá fazendo um grande trabalho. Deu certo. Parabéns, Rosildo. Muito obrigado, Rosildo, por você ter vindo aqui, viu? E sucesso aí nessa campanha nova aí, que tá sempre, né, fazendo, renovando aí. Espero que apareçam novos doadores, né? Eu que agradeço e obrigado. Parabenizar os doadores de sangue pela sua semana, pelo seu mês, pelo seu dia. E aqui eu fiquei mais descontraído, que não foi uma entrevista, foi um bate-papo, né? É um bate-papo que você conversa. E é bom você fazer um bate-papo com os amigos, que você se sente mais à vontade. Com certeza. Obrigado. De nada, eu que agradeço. Olha, um abraço, Rodrigo. Obrigado, Toninho. Obrigado pela intimação. Traz esse pessoal para doar. Sim, o voluntariado tem que acordar. Verdade. Tem que acordar, porque um dia sou eu, mas outro dia pode ser você. É verdade. Vai precisar de sangue. É isso aí. Sangue é vida. Verdade. Olha, gente, ontem, dia 19 de novembro, comemorado o Dia da Bandeira, né? Tem até um hino para a bandeira, que no Brasil essas coisas ficaram meio de lado ultimamente. Salve é lindo, pendão da esperança. A gente aprendeu. Pergunta aí se esses meninos de hoje sabem. Não sabem, não. Cantar o hino da bandeira. E agora estão colocando a nossa bandeira como elemento político, aí porque um candidato usou a bandeira, o outro diz que não. Isso é uma baixaria. Tem gente que canta Elvira. Não lembra a história da mulher que cantou? A cantora, não sabe nem cantar o hino, cantou Elvira do Ipiranga. A cantora do Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome dela, acho que é Ludmilla. Né? Foi cantar o hino nacional na Fórmula 1, evento internacional, rapaz. E esqueceu a letra. Esqueceu a letra. Não existe isso. Então tá aí, o Dia da Bandeira é 19 de novembro, né? Foi ontem. Foi ontem. Então a gente tá aí mostrando e registrando para você. Pavilhão Nacional. Olha, gente, a Ana Hickman, né, foi à sua rede social esse final de semana e fez uma nota pública aí, esclarecendo a situação dela e do marido, como é que está, que pé está e o que é que ela pode falar ou não. Veja aí. Conto com você. Ok, tá aí a fala da Ana Hickman na rede social dela, né, desabafando aí para você ficar por dentro do que está acontecendo. Bom, na Argentina ontem aconteceu o segundo turno das eleições e o Milei, né, Rafael Milei, ganhou. Para muitos surpresa, né, para outros não, porque já tinha esse indício aí que ele ganharia as eleições ainda em primeiro turno, mas não aconteceu. Então tá aí, o homem que prometeu dolarizar a economia da Argentina, cortar a inflação e todos os gastos, né, do país. Ele que foi eleito deputado federal, criou seu próprio partido e agora foi eleito aí presidente da Argentina. Vamos ver, né? Ele é da direita, foi apoiado pelo Bolsonaro, fez uma referência durante o discurso ao presidente Lula, chamou o Lula de golpista, ele e o Xi Jinping, né, e disse que não vai negociar com o Brasil. Mas vamos ver, né, o que é que o tempo vai disse também que esse negócio de Mercosul, vai sair do Mercosul, que eu acho besteira isso também. Não é por aí. Eu estou achando ele muito radical. Eu acho que, não, mas, veja eu acho que a Argentina precisava realmente... O negócio foi discurso de campanha, agora a história é outra, né? Mas Bolsonaro... Hoje é feriado na Argentina, amanhã é que eles vão ver qual é a reação do mercado, para ver o novo presidente, né? Mas Bolsonaro também teve a chance aqui no Brasil, né, de mudar a história do Brasil e acabou fazendo um monte de bobagem durante os 4 anos aí, né? Então, o receio é que o Milei não aproveite. Mas, de qualquer forma, foi um baque para a esquerda. E a Argentina está mais de 20 anos na esquerda, né, Toné? Não, mais de 40. Peronismo, né? Peronismo, que realmente esse daí... Esse é o ministro da economia, esse Massa, ministro da economia. A Argentina está com 140% de inflação. Barbosinha é um absurdo. 142 ao mês. Olha que loucura. Ao mês. Então vamos ver se ele consertar metade disso, já ajuda.
É isso aí. Então vamos esperar agora a Argentina a partir do ano que vem, novo mandato, novo presidente, né? Um novo governo prometendo aí mudar a economia. Los Hermanos, amanhã a gente se encontra. Amanhã tem jogo. Amanhã, né, amanhã é Brasil e Argentina no Maracanã, mas infelizmente, Toné, nós não temos boas expectativas porque o Brasil está desfalcado, está jogando muito mal. Não, o Brasil já está ruim, não é nem questão de desfalque, porque já está ruim mesmo. Está jogando muito mal com o Diniz e a Argentina vem de uma derrota em casa, mas está jogando bem. Tem Messi, que é o melhor jogador da atualidade, e tem Di Maria, que na última Copa América fez com que a Argentina ganhasse do Brasil no Maracanã. Eu, sinceramente, não sei nem se vou assistir essa partida, porque não tenho motivação para ver o Brasil perder, né? Sinceramente, o cenário não é bom para o Brasil no momento, e se não mudar o técnico rapidamente, o Brasil pode até ficar de fora da Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo. Que é isso? Pode. Apesar de ter aumentado, né? Veja a incoerência, né? Aumentou o número de participantes da América do Sul, e o Brasil, se perder amanhã, e o Brasil está abaixo da Venezuela. Se perder amanhã, o Brasil vai ficar até o ano que vem fora da zona de classificação. Então, imagine. Olha, mas no final eu queria também parabenizar os torcedores rubro-negros do Vitória, porque a gente já falou aqui do título no programa, né? A semana passada, foi um título antecipado, mas sábado foi a coroação, né? O Vitória recebeu o Sport, todo mundo achava que o Sport ia ganhar, porque o Vitória estava, né, no embalo da festa, já campeão, mas não foi isso que aconteceu. O Sport perdeu algumas oportunidades no primeiro tempo, e no segundo tempo o Oswaldo fez um golaço para coroar esse título do Vitória, e o Vitória sobe a Série A. É campeão. Série A, campeão. E outra coisa, agora o sarrafo é mais em cima, o time do Vitória vai ter que contratar aí bons jogadores, porque senão vai ficar igual o Bahia, né? Bom, sobe um ano e desce coisa, agora outro. chegar na Série A, ficar lutando a vida inteira o campeonato para não cair, aí é difícil, porque o Bahia faz isso, né? É isso aí. Então, gente, o Bahia joga na sexta-feira contra o Corinthians, né? Se perder... Aonde, em casa? Não, vai ser lá em São Paulo, né? São 4 jogos que tem a partir desse, né? Os últimos 4 jogos. Se o Bahia perder para o Corinthians, a situação vai ficar muito delicada, porque o Cruzeiro ganhou na última sexta-feira, né? Aliás, foi sábado o jogo. Jogou contra o Fortaleza lá em Fortaleza e ganhou lá dentro. O Paulo Atuoli assumiu o comando técnico, é um bom treinador, voltou ao Brasil e está botando o Cruzeiro aí para se manter na Série A. O Cruzeiro já tem 41 pontos. Se ganhar mais uma desses jogos que estão atrasados, que ele ainda vai cumprir mais um jogo, ele pode já ficar fora, com 44 pontos, ficaria fora do perigo de rebaixamento. Aí sobra mesmo para o Bahia, né, que está muito difícil agora a parada. Bom, Toné, estou chegando ao final do programa, já até ultrapassamos um pouquinho, né? 12h03. Tem aí o Alerta Cidade. Boa tarde para vocês. Uma boa tarde a todos e amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui. Um abraço.